Fala galera do Deu Bom Brasília, estamos de volta aqui com o podcast Deu Bom Brasília, podcast que é a cara de Brasília, e hoje temos uma convidada aqui que ela é mentora, é coach, não é isso? É a Patrícia Rocha. Costa! Patrícia Costa! Agora eu vou Mas eu só não começar de cedo, já comecei. Não, mas eu sempre dou essas gafas, eu já Normal, Tem um né? contrato de 15 minutos do Rodrigo dando gato. TDAH. Patrícia Costa. Isso. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Quer falar alguma coisa? Muito obrigado, Rô. Assim, é uma satisfação muito grande, né? É conhecer Brasília através do Deu Bom Brasília, mas estar aqui com vocês mesmo para falar um pouquinho daquilo que eu amo, né? De fato, hoje eu trabalho como mentora de líderes, muito mais focada no âmbito da saúde, porque já trabalho, eu tenho 22 anos de experiência, nasci já na mentira. Mas eu tenho 22 anos de experiência e eu gosto muito, né? Acho que a ferramenta, você falou assim, coach. Sim, eu fiz a formação em coach, muito mais porque eu entrei dentro de um loop de quem sou eu, né? Foi uma mais para se descobrir, né? Com certeza. Então, acho que quando eu entendi que para que eu pudesse liderar melhor, eu tinha que me conhecer melhor, profundamente, o porquê algumas reações que eu tinha, eu entender que energia, né? Porque assim, quando a gente pensa, a gente emana o sentimento para o nosso coração. E quando a gente emana esse sentimento, a gente... Não sei se você já sentiu em alguns momentos que você fica trêmulo, que algumas coisas te irritam com facilidade, você sente não, a ira. Não, crise de ansiedade, não, uma coisa assim. Também, não, mas tem tudo, porque assim, quando você consegue entender quem você é e o que te perturba, é muito importante. Então, assim, a ferramenta do coach eu utilizo, inclusive, dentro das mentorias, mas muito mais para ajudar nesse autoconhecimento, entre outras ferramentas psicológicas que a gente utiliza bastante. Mas quando eu entendi quem eu era, né, tem até uma frase filosófica que diz: conhece-te a ti mesmo, que não fazia sentido nenhum. Que eu me conheço bem, sou um... Até o Skank já usa. E assim, é muito legal isso. Quando eu compreendi a frase e me aprofundei e peguei isso para mim, né? Que acho que até o Augusto Cury fala sobre o líder de si. Como que eu consigo liderar o outro se eu não consigo liderar a mim, se eu não consigo gerenciar as minhas emoções? Tem muitas dúvidas sobre eu mesmo, né? Tem muito. Mas assim, eu acho que eu sou outra pessoa depois de entrar no mais profundo. É óbvio que eu ainda não cheguei ainda na totalidade do meu conhecimento, é óbvio que ainda algumas coisas me incomodam, eu ainda não consigo controlar algumas coisas, porque parece que quanto mais você tenta controlar e gerenciar suas emoções, as pessoas ao seu redor estão ali para te testar, sabe? Então, eu ainda estou nessa busca do conhecimento, mas eu tive uma mudança muito significativa na minha vida depois dela, né? Como mãe, como esposa, como filha, como líder. Hoje eu lidero mais de 300 pessoas ao mesmo tempo, porque dentro do Instituto Patrícia Costa, que é um trabalho paralelo que eu faço, eu trabalho com liderança de times, né? Então eu lidero times. E liderar muita gente com emoções diferentes, com problemas diferentes, você precisa primeiro conhecer profundamente quem você é para você poder liderar o outro. Isso foi muito significativo na minha história. É algo que tem me feito crescer bastante. Legal, vamos conversar, aprofundar mais sobre isso. Primeiro vamos fazer as apresentações. Eu sou o Rodrigo Rodak, muito prazer. Eu estou com a colinha aqui para seguir aqui. Temos aqui o Neto também, que está atrás das câmeras aí fazendo o operacional, né, Neto? Não, estou aqui hoje de novo. É isso. E vamos lá, pedir para vocês aí, a gente está sem patrocínio, quem quiser patrocinar nosso programa aí, entre em contato com a gente, deubombrasilia@gmail.com, manda um direct lá, ou pega lá meu telefone lá também no Instagram, manda um oi lá para a gente conversar sobre patrocínio. Temos cotas de patrocínios, de apoiadores também, se você quiser ser dono de um restaurante, de uma cervejaria, a gente está precisando muito de cerveja, entendeu? A gente troca por cerveja também. E é isso. Os nossos apoiadores também, falar aqui da Prego Music, né, que é esse estúdio bonitão que a gente está aqui, que agora está com esse painel lindo aqui, né, feito pelo Cordial, que foi um dos nossos convidados. Ele viu esse painel branco aqui atrás, ele falou: vou meter um grafite aí. Ficou lindo. E ele fez, assim, ficou lindo.
E ficou bem bacana Ele mesmo. prometeu e cumpriu, né? Prometeu e cumpriu. Muita gente faz isso aqui, ó. Chega aqui, promete um monte de coisa e não cumpre. Ele veio numa quinta-feira, na outra quinta-feira já estava no painel Foi. ele já. E Cara, ele muito falou lindo. que ele vai renovar, né? Ele falou que a ideia é ser uma moldura bimestral. É. Depois ele vai vir aqui e deixar a moldura branca de novo e pintar de novo. Talento É isso. puro, né? Moldura é a tela, no caso. Ficou lindo, né? Então vamos fazer aqui, né? Esse corte cordial aí. Agradecer a ele, né? Fazer essa propaganda aí pra ele, que ele é um E cara. o cara tá brabo aí nos trampos, hein? Fazendo o cara várias tá forte, coisas tá pra forte. artistas gigantes aí. É. Tem novidade vindo aí. Tem novidade? Tem. Muito massa. Falamos aqui também da Prego Music, da Rodar Comunicação. Pedir para vocês seguirem, comentarem, compartilharem, deixar o like de vocês, que é muito importante pra gente, tá, galera? Isso aí, além de incentivar a gente a continuar fazendo o nosso trampo, também dá engajamento, dá mais views no YouTube. E é isso. E também falar aqui da Porks, né, que está fazendo 4 anos agora, quinta-feira, vai fazer 4 anos a Porks, lá na Asa Sul, vai ter uma festa muito legal aí, vai ter promoção de chopp, né, vai ter banda. Chopp a R$4. Chopp a R$4, eles bom, fazem né? 5, eles diminuíram para 4 E agora. o chopp do Box, você sabe que É divino. Inclusive, Porks, vamos conversar aí depois, hein? Alô, Raíra. Alô, Raíra, exatamente. E também fazer o sorteio do Porão do Rock, o Porão do Rock tá chegando aí. Vamos estar aqui com o Gustavo Sá também conversando, que é o produtor do Porão do Rock. E ele liberou aí pra gente fazer sorteios aí, todo o programa fazer sorteio de 2 ingressos aí, um par de ingressos. Aí. Não é isso? Quer saber como é que participa, então? Como é que participa? Você vai ter que assistir esse programa até o final. No final a gente vai dar uma palavra-chave. Se você postar lá a palavra-chave no YouTube, a gente vai sortear e vai postar no Instagram. Então, beleza? resumindo, o cara tem que curtir o vídeo, se inscrever, Assistir. comentar, assistir até o final e comentar a palavra-chave. Exatamente. Beleza. Então Senão pensa não na ganha. palavra aí que no final a gente vai falar. E é Porão do Rock, hein, galera? Vai vendo, vai vendo. Só tem o quê? 25 anos de festival, né? 25 anos. É pedreira demais. E é isso. Feito já toda essa introdução, né? Vamos conversar agora um pouquinho. Você já deu uma introdução legal aí sobre quem é você, sobre o seu trabalho. Patrícia Ró, tô brincando. Isso aí é Só fui correção. testar aqui. Mais uma pede música. Não, Patrícia Costa. Rocha sou eu. Aí, Você é Rocha? Então É você por fez isso. uma- você fez uma- Foi isso. Aí por que, Edson? Agora eu tô curioso. Ele é o sobrenome que o Rodrigo falou e o sobrenome é outro, né? Meu sobrenome é Costa. Costa. Aí. Ele tem um sobrenome Rocha pela parte da mãe, mas quando a gente casou, ele pegou meu sobrenome, que é mais forte que o dele, e ele, em vez de eu ficar com Rocha, ele ficou com Costa. Então a tradição foi quebrada. Total, total. Então eu fiz uma lambança aqui depois. Tá, depois a gente resolve. Beleza. Relaxa. Vamos começar então pelo início. Você não é daqui, né? Você é de onde? Eu sou manauara, Manauara. nascida na cidade, eu sou amazonense, né? Nascida na cidade de Manaus, Manauara. Me sinto viajante do tempo, assim. Eu tenho uma curiosidade sobre mim, que inclusive eu falei isso nos meus stories hoje. Eu sou filha de circense, então É mesmo? com Legal. 17, 18 anos, minha mãe fugiu com o circo. Ela faz o que no circo? E ela era a pessoa que meu pai atirava a faca e Nossa. fazia o trapézio. Começou legal o relacionamento. Começou legal. Começou começou leve. legal. Ela ficava naquele painel que roda. Que roda, né? Nossa senhora. hein? E Pega um paninho depois pra mim. minha mãe ficou grávida nesse momento de atuação no circo, onde ela viajou muitas cidades lá dentro do Amazonas. E depois eu acho que eu peguei um pouco disso, de querer viajar, né? Não sou militar, já fui militar. Chegar pra cá, ele vai preocupar com o seu marido. Eu já fui militar, mas nunca não exerci militar de carreira. Eu fui na época militar temporário, porque terminei a faculdade, entrei, enfim, fiquei um tempo lá. No exército. Eu trabalhava com a parte de pensionista. Eu fui terceiro sargento, eu entrei como terceiro sargento. Só pra galera entender, você foi militar, aquele carro temporário, foi pro concurso? Sim. Tem teste físico, tem tudo. Nossa, né? tem tudo isso. Nossa, se tu vê uma foto minha antes e depois da boina, 30 dias, nem parece, assim, parece uma... Por quê? Qual que é a diferença aí? Muito, você emagrece. Primeiro porque Emagrece, você não né? come, né? Tem acampamento também? Tem, 30 dias de você boina. Entrou, aí 30 boina, dias depois você deu uma secada. boina total, assim. Fora o sol, né? Ficou muito queimada, enfim, ficou bem feia mesmo. Mas e aí passei a viver depois do instituto, que hoje tem 7 anos,
eu falei assim, cara, eu quero ser uma pessoa reconhecida nacionalmente. Como é que eu faço? Manaus. Mata alguém. É uma maneira, né? Tô dando uma ideia. Não foi dessa maneira. Mas eu olhei e falei, nossa, vamos lá, Manaus, você conhece Manaus? Não. Logisticamente, ninguém chega lá de carro, né? Eu já fui 2 vezes, é uma aventura. Total. A gente entrevistou uma blogueira daqui de Brasília, que ela é muito bombada, que é a Laís Cohen. Ela foi para Manaus também, ela contou um pouquinho de Manaus, disse que ela é complicado para chegar mesmo. Voltou para cá. Logisticamente... Até para fazer os vídeos dela como blogueira, como essa influencer, era difícil para ela. Logisticamente não era viável, né? Primeiro, para você estar nos outros estados, você precisa estar no local que você tem esse movimento logístico, né? Então, assim, as passagens aéreas são mais caras. E aí, decidi, acho que foi em outubro, eu decidi que em dezembro eu ia mudar. E aí eu estava indecisa na época, era Goiânia, Londrina e Florianópolis. E aí Só lugar ruim, né? aí minha filha falou, mãe, vamos para Florianópolis? Porque lá tem uma faculdade de medicina, ela queria fazer medicina, lá tem uma faculdade de medicina legal, vamos. Na época eu não era... Sei que era isso que ela queria. Não era, até... Floripa também tem pouca balada. É meio ruim lá. E nem era isso, que ela nem faz faculdade de medicina, hoje ela faz psicologia, mas enfim, era praia, tanto que ela não quer sair de lá. Golpe total. E aí eu falei pro meu marido assim, ó, vamos... A gente já morava juntos, nós não éramos casados, e eu falei assim, ó, né, tanto que ele pegou meu nome, né, assim, uma relação diferente, eu falei assim, ó, né, vou te levar daqui, da sua cidade, vamos casar. Ele falou, tá bom. E aí eu decidi casar em final de outubro, eu queria casar dia 30 de novembro. E aí, acho que ele só acreditou quando já estava no altar. E aí a gente decidiu Floripa, ficamos lá 4 anos, depois nós fomos para Rio de Janeiro, onde eu não me adaptei tanto, porque será, né, acho que é um dos locais mais violentos. Assim, É complicado, Rio. Para morar é complicado. Pra você é lindo, visita, é lindo. Um pouquinho. Porém, todavia, para morar é mais complicado. E eu tô aqui, recém-chegada em Brasília, onde você sente... Eu não sei vocês, mas eu tenho muito esse lance da energia, de sentir a ambiência. Falei, nossa, que lugar bacana para... Faz diferença, né? Para tudo. Acho que você fica mais motivado para fazer qualquer coisa, né? Porque você está num lugar que você não se adaptou, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você falou, uma coisinha simples assim, que não sai como planejado, vira né? Parece que vira uma bola de neve, vai acumulando, aí falta aquela cerejinha do bolo, né? E só... Você estava em Manaus, aí foi para Florianópolis, e depois foi para o Rio. Mas dessas mudanças, incluindo Brasília, qual foi a mais difícil? Foi a primeira ou foi a do Rio? Qual foi a mais difícil? A primeira ela foi... Acho que eu tenho 2 pontos, a primeira e a segunda, mas a primeira foi assim, eu viajei como eu falei para vocês, eu decidi em outubro. Eu não pesquisei muita coisa, eu nem sabia. Você imagina, Manauara, que não está acostumada com alta temporada, vai para uma cidade turística de alta temporada. Você juntou a coragem choque, 2 meses. Coragem, né? Falei, não, tem um dinheiro reservado, vamos lá. Deve ser um choque de realidade também, né? Foi total. Em todos os sentidos. Primeiro porque eu não fui... De cultura, né? Porque eu falei assim, o que vai acontecer? Vou alugar um hotel, vou ficar no hotel uma semana, depois eu consigo uma casa. Porque em Manaus seria assim. Mas lá não. Seria mais fácil. Assim. Alta temporada, ninguém quer alugar a sua casa. Tá todo mundo alugando de temporada. E eu falei, meu Deus, e aí eu tinha uma spin, né, de 7 lugares, era 7 pessoas e um cachorro dentro, e às vezes não podia entrar com o cachorro dentro dos hotéis, a gente embolava ele nas toalhas. Era muito bacana. Ah, entrava escondido do hotel? Altas aventuras. Totalmente escondido, porque não podia entrar cachorro. E eu pagando hotelzinho de cachorro aí quando viagem. Você é playboy, né, cara? Que acha? Playboy, é isso. Inclusive, tô fazendo uma permuta aí de hotel de cachorro, porque... Ó, a galera já sabe, por favor, permuta aí de pet, hotel, tudo isso. É isso. Porque cachorro, ele vira filho mesmo, né? Você... Ele molda a sua rotina. Lá em casa são 3, e minha rotina é baseada no horário que eles têm que descer, ou que eles têm que comer, ou se tem veterinário, é baseado nisso. Molda total. E aí foi muito engraçado, e aí foi um gasto, porque eu nem imaginava que eu precisaria passar tanto tempo em hotel. Enfim, foi difícil, mas foi legal, foi divertido. Mas a vinda para o Rio, acho que foi um choque de realidade
muito ruim. Que foi a segunda, né? Que foi a segunda. Chegou a sofrer um assalto, alguma coisa lá? Sim. Assalto lá, não, a gente sofreu em São Paulo, Violência. né? Você sofreu em São Paulo. São Paulo, indo para Brasília, a gente passou em São Paulo fazer um curso, né? Aproveitou. Aí em São Paulo, no lugar mais rico e nobre de São Paulo, o cara chegou na porta do prédio e disse, passa tudo. Nossa. Mas isso aqui é uma história que podia dar outro podcast, porque o cara chegou, assaltou, comendo o sorvete eu estava e comendo o sorvete eu continuei. E ele pegou o bolso de todo mundo, meu celular no bolso, cadê o celular? Tá lá dentro. E eu continuei comendo sorvete. E depois foram ver a câmera. Só acha que não pediu sorvete, né? Senão ele ia ver. Aí ia pegar. Aí o bicho ia pegar. Não, a minha filha, essa minha filha que eu te falei que tem 20 anos, que queria fazer faculdade de medicina, ela falou, mãe, toda vez que o Erivelto tiver com sorvete de pistache, corre. Porque ela foi assaltada, ele com sorvete de pistache, e ele deixou ela cair aqui em Brasília porque ele estava segurando o sorvete de pistache. Então, é o grande vilão da história. De novo, segunda vez foi com sorvete também. Sim, sempre. Sorvete de pistache é sempre... Então, quando ele aparecer na frente de um bate de latte, pode sair correndo. Corre que tem alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Foi justamente, ela caiu nesse dia. E aí o do Rio foi choque de realidade, assim, cultural, né? As pessoas são mais... Vocês conhecem o Rio? Conhecem, né? Conheço. As pessoas são mais... São mais Não sei se é grosseira, porque... marrentas. Eu tenho uma palavra que eu até brinco, a minha sogra é carioca, tenho muitos amigos cariocas por conta do meu trabalho na TV, tem muito contato. E a galera lá, eu chamo eles de folgados, eles são muito folgados. Eles são, mas não folgado no sentido de o cara vai pegar teu copo e beber, é no folgado de tipo, bom dia caralho, acabei de bater o carro, eles são, né, mais assim, né, eles são mais marrentos, mais folgados. Eu falei folgado. Eu fui num restaurante e eu falei, tem esse prato aqui? Tem não. Aí eu fiquei esperando ele falar alguma coisa, Se tinha alguma outra coisa, né? Ah, tá bom. E essa cerveja? Também tem não. Eu falei, porra, então tá bom. Aí eu peguei, levantei e fui embora, porque o cara parecia que não queria me servir. Então assim, foi totalmente choque de realidade, em todos os sentidos, até mesmo pro meu filho de 11 anos. Ele não gostou da escola, foi a primeira vez que ele chegou em casa e falou assim, mãe, eu não tenho vontade mais de viver. Nossa. Já que em Brasília tá amando, fez amigo, foi muito rápido, mas lá no Rio de Janeiro, até o comportamento das pessoas. Acho que teve um dia que a gente foi buscar ele na escola, ele disse assim, mãe, o cara falou não sei o que lá, o ovo dele. Aí eu falei, porque eles são carioca, é assim, né? Meu ovo. E aí ele falou, mãe, eu fiquei muito, porque assim, não é uma realidade nem nossa, Manauara, nem de 4 anos de Floripa, que é totalmente diferente, as pessoas são muito reservadas, elas basicamente não falam tanto com você, né? Só se você fizer amizade. Sim. Brasília é mais ou menos também, né? A galera não é de cumprimentar. Assim, mas no Rio não, todo mundo se cumprimenta, parece que viram melhores amigos, assim. Porque eu acho que tem o extremo, né, aí no caso. O pessoal fala muito do sul, né, que a galera é mais, até mais fria que aqui, né? Aqui a gente acha a galera fria, mas a galera mais fria que você tá caminhando pelo menos eu sou mineiro, né? Na minha cidade de Minas, você passou por alguém na calçada, bom dia, eu amo, eu sou apaixonada por Minas Gerais. Pois é, você passa todo mundo falar, bom dia, Brasil. Tá explicado. Cara, eu amo Minas, assim, eu acho que ainda é um lugar que eu vou morar, assim. Eu tenho clientes em Minas e me apaixonei. Só uma história engraçada, minha cidade tem 50 mil habitantes em Minas. E aí, assim, lá tem um ônibus que eles chamam de circular, que circula a cidade inteira no mesmo ônibus, mesmo motorista, mesmo ônibus, mesmo cobrador, mesmo tudo, né? Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. E aí, uma prima minha, Flávia, veio pra cá, primeira vez que ela veio pra cá, e aí ela falou, não, eu me viro aqui, vi qual que é o ônibus que eu tenho que pegar e tal, eu tava trabalhando, minha mãe tava trabalhando, então, tipo, ela disse, não, me vira e tal, não sei o quê. Aí ela chegou brava em casa, entrei no circular aqui de Brasília, dei bom dia, todo mundo ficou me olhando com cara de maluco. Tava cheio, não tinha onde sentar. Eu gritei bom dia, pessoal. Ele falou, povo sem educação, tô dando bom dia. Aí todo mundo ficou me achando com cara de maluco. Eu falei, nem vida Brasília, é mais ou menos por aí. No máximo pensar que eu ia vender alguma coisa, né? Que já... bom dia, gente, desculpa atrapalhar a viagem. É bem isso. Então o choque é bem... O choque de realidade foi muito grande ali. Mas aí a gente viu que tanto que a nossa programação era para passar um ano lá. Graças a Deus eu consegui formar uma equipe lá em menos tempo e a gente olhou um para o outro e falou, cara, não está dando certo aqui, o Gabriel não está se acostumando, a gente não estava se acostumando. Eu praticamente fazia poucas coisas, era casa, visitar cliente e escola do menino, porque eu tinha medo. Você escuta tiro o tempo inteiro, normal, né? Muito normal. Cara, tu não tem noção. É normal pra caramba. A gente se assusta e eles estão tudo assim, tá tudo bem. Eu me assusto com estalinho aqui. Pipoquinho, já tô me cagando todo lá. O pessoal tá nem aí. É super normal.
Então foi um choque de realidade muito grande, né? Então acho que a primeira ela foi uma aventura engraçada, mas o segundo foi assim um pânico, assim, falar, não é esse lugar, vamos embora. E aí eu estava muito indecisa entre Minas Gerais e Brasília. E eu tenho clientes em Minas, e aí eu tenho equipe lá. E aí a Cláudia falou para mim, Paty, vai para Brasília que a gente não tem ninguém, que a gente já tem a equipe formada, vai para lá que eu acho que lá vai dar bom. Vai dar né? bom. Vai dar bom, foi isso que ela falou, vai dar bom. Mas assim, sou apaixonada em Minas, assim, as pessoas assim são... Todo mineiro é gente boa. Sim, não conheço ninguém. Nenhum mineiro que seja... Todo mineiro é Eu gente lembrei boa. da sketch do Porta do Sul, que o vilão era mineiro. Ai, que fofo, fala isso de novo. Eu, cara, eu vou matar você. Cara, mas mineiro é surreal. E vocês estão em Brasília, você tá falando aqui em off, um mês, né? Um mês, a gente chegou dia 12 de julho. E aqui também vocês chegaram nesse esquema de flat hotel? mais preparado. Não, né? Aí já Vamos aprendeu, lá. né? Aprendeu. Na frente. Ele veio na frente, veio ver casa. Primeiro que a gente já cansou de pegar golpe na internet, né? Aniversário de 15, 18, nem lembro de quantos anos. 18. Da minha filha, quando eu paguei tudo, quando cheguei lá, nem existia casa. Eu falei, nunca mais na vida, a gente aprende, né? Então ele veio na frente, ele viu a casa, ele conheceu tudo antes, porque eu não pude vir. Ele veio e conseguiu resolver tudo. Não façam mais isso, nunca mais. Gente, Fica a dica não aí, né? façam isso. Dá a dica já aí. Principalmente para cidades de temporadas, assim, não façam. Você indicaria a galera, tipo, quando vai se mudar e quero ter um sonho de morar na cidade e tal, visitar um pouco antes, né? Agora sim, passar né? uns 10 dias para conhecer a rotina da cidade. Agora sim. Né? Imagina, eu Manauara, só tinha ido para alguns lugares mais próximos. Acho que o mais longe que eu tinha ido era Fortaleza, que é nordestino, que tem, né? Aí você decide sem conhecer nada e acha que funciona tudo igual a tua cidade. E muda muito. Então, assim, se você pretende fazer isso, se arriscar, conhece a cultura, conhece os lugares, conhece as burocracias que existem naquele lugar. Porque, de fato, a gente não conheceu nada, a gente só foi, né? Eu sou uma pessoa movida a coragem demais. Você se joga, né? Totalmente. Você não é muito de planejar, então. Você é mais de correr riscos. Eu corro muito. Meu marido me segura um pouquinho, mas eu corro mais, assim. Normalmente o casal é assim, né? Tem um que é mais... O equilíbrio, né? O equilíbrio pra dar certo. E o que você está achando de Brasília? Ai, eu tô amando, assim, Brasília. Eu tenho planos de ficar mais tempo que o normal, né? Tanto que acho que a gente já pensou até em morar de vez aqui, fazer tudo aqui. Legal. Mas eu tenho um sonho de morar e de ir para fora, né, do país. Mas Brasília acho que vai ser uma temporada mais longa, eu tô gostando das pessoas, só o clima que eu tô estranhando muito. Eu ia te perguntar isso. E vem na Só pior o época clima, do ano, assim, seca pra Olha como é que eu tô caramba. aqui já, com nós tudo ressecado. O clima eu tô estranhando muito, assim, tem horas que eu fico com muita falta de ar. Sim. E falaram que isso é muito normal, porque o clima, a umidade é muito... Né, enfim, não tem umidade, né? Quando tem muita umidade, nessa época, 14%. É, tipo assim, É porque assim, Manaus você vem de 70, 90%. Pois é. Não, e vocês foram para cidades com litoral, também Sim. é onde, né? Total. E aí é apenas isso que eu tô sentindo, mas assim, eu achei o povo, apesar de vocês falarem que não é tanto, Porque tem uma fama, Brasília tem uma fama. eu né? achei o povo muito receptivo, assim. Mas eu acho que tá mudando muito isso. hoje em dia. A nova geração, né? Antigamente era mais isso, mas o brasiliense era mais um povo mais fechado, né? Acho que até pela cultura de morar em prédios, apartamentos, né? Essas coisas assim. Não tem aquela cultura tipo do Rio de Janeiro de fazer churrasco, de conversar. Mas eu vou usar mais. O povo de Brasília, do quadradinho, é frio. O povo do exatamente. entorno, do DF, O já é outra coisa. é outra história. Então eu não conheço Brasília, eu só conheço tudo. Porque eu conheço as pessoas mais... Então só conhece isso mesmo e fica ali. eu conheço Você as está no pessoas- lucro aí. eu conheci muita gente bacana. E esse lance da ambiência e da energia, ele conta muito, assim, ele é muito positivo, porque você sente as pessoas, por exemplo, eu estava na aula de yoga, a professora perguntou alguma coisa, eu falei alguma coisa sobre o meu serviço, que eu estava chegando, enfim, aí outra mulher, 2 pessoas chegam comigo, eu tenho um negócio disso, anota meu número. No Sul você nunca ia ter isso, as pessoas nem ia chegar até você para falar alguma coisa do tipo, então...
Eu achei isso muito diferente, eu achei as pessoas um pouquinho mais abertas, mas é o quê? Águas Claras é o quê? É em torno, Viu? né? Respeita meu bairro. Águas Claras pega a galera da meiuca de Brasília. Ali tem um pessoal Águas mais... Claras e Guará tá no meio do plano piloto e de Taguatinga, sei lá. Eu moro em Águas Claras. Não, que mora. Eu tô amando, assim, até agora eu tô gostando bastante. Minha mãe tá até conhecendo a história de Brasília, porque vai ter um concurso aqui, e ela é da área de saúde. Ela, minha filha, eu tô estudando Brasília, eu olho de cima, vejo a Estrela de Davi, a história é linda. Eu falei, não, eu vou ler a história, porque eu não conheço nada. Ela tem estudado por conta do concurso, aí precisa saber um pouco. Mas Brasília é muito bonito, ainda mais esse tempo de seca, né? O céu fica muito mais bonito. E você tá morando em Águas Claras, é isso? A gente mora em Taguatinga. Taguatinga. Tipo, do lado do lado porque, do assim, Taguatinga Shopping ali. Exatamente, do lado do Taguatinga Shopping. Rapidinho eu tô em Águas Claras. Muito próximo. Na verdade, região é bem legal de morar, assim, por conta de Taguatinga, no sul tem muita coisa, e Águas Claras tem bastante coisa que você faz ali, muito restaurante. Tem o melhor dos dois parque, mundos ali. né? Tem um monte de coisa. é porque assim, a academia que eu malho, ela fica 10 minutos da minha casa e ela é em Águas Claras. Então é muito perto, assim. E eu venho de uma cidade onde tudo é muito distante. Aqui eu acho estranho ser outra cidade, porque lá em Manaus é bairro. Sim. E aqui a mesma distância é cidade. Eu falei, nossa, rapidinho. É porque você pegou uma divisa ali, né? Você tá num lugar que é bem a divisa ali de Taguatinga. São duas RA, duas regiões administrativas que seriam o nosso bairro, né? Diferentes ali, né? Acho que até mesmo de lá pra cá a gente pegou 35 minutos de casa pra cá. Em Manaus é bairro, não é cidade. Então, a gente estranha ainda. Eu queria entender por quê. Acho que eu vou aproveitar que eu estou aqui. O que significa colocar o nome da juíza, essas siglas em rua? Que é S alguma coisa? O que são setores, eles são pré-definidos no planejamento do plano piloto lá, do Lúcio Costa e tal, que o Niemeyer botou. Porque Brasília é para ser uma cidade planejada, né? Então, cidade de setores. Era para ser, né? E essas siglas que você vê, tipo Q, MSW, CSW, isso por exemplo, SQ, SW, tipo Superquadra, W3 Sul, Superquadra. Então, eu acho mais fácil, depois que você aprende a codificar, é porque é basicamente uma lista de códigos. Codificar, a palavra correta. Depois que você aprende as nomenclaturas, assim, é a mesma coisa de patente. Pensa em patente, você que foi militar, pensa em patente. Você vê só aquele SGTO, é a mesma coisa. Depois que você aprende a nomenclatura, fica fácil, né? Fácil. É porque eu acabei de chegar. Eu tava louca pra perguntar pra alguém, mas eu fiquei, cara... Vocês já se perderam na tesourinha, já? Já. Então, que legal. Já fizeram o tour de Brasília já, então. Se perderam na tesourinha. A gente conhece alguns poucos lugares aqui. Um mês é pouco tempo. O que vocês já fizeram aqui? E a gente foi no... Eu achei lindo, inclusive... Como é que é o nome daquele lugar que a gente foi, que a gente comeu? No Fausto alguma coisa? Fausto Manuel. Do Pontão. Pontão do lado. Nossa, que lugar bonito, né? Muito bonito. Foi lá que eu deixei a menina cair, que eu fui comer o sorvete de pistache. Eu achei lá, eu achei muito lindo, assim. Acho que... Você tem que presenciar um fenômeno lá, que é a hora do pôr do sol, tanto de noiva tirando foto. Então você, tipo assim, 5h40, tem umas 80 noivas tirando foto. Naquele dia foi pra ver o pôr do sol, hein? Ninguém viu o pôr do sol. Pois eu acho que eu tava do lado errado, então. Depende da ponta do... Porque falaram que era o pôr do sol mais bonito, eu cheguei lá, o sol tava pro outro lado. Essa época também ele é mais rosadinho, mais discreto. Pois mas eu acho que eu tava no... Porque assim, tem duas pontas, né? Acho que eu tava na ponta errada. Na beira do Lago Sul lá, né? Bem no restaurante lá. O Fausto Manuel é bem de lá já. Aí no final tava errado mesmo. Tem que ser lá na ponta, perto da ponte. Tem que voltar lá. Mas assim, acho que eu não conheço muita coisa ainda, né? Agora eu vou, com certeza, seguir o Deu Bom. Vou me aprofundar. Ficar nas dicas aí, entrar nas dicas. Eu adoro comer, né? Então, as dicas Temos várias dicas de comida, de lugar, exatamente. Você falou de comida, e esse choque também, porque Manaus também tem uma culinária bem carregada. Você conhece, né? E aí você foi pra Floripa, depois foi... Senti muito. Foi pro Rio, que também é uma culinária completamente... Mas no Rio a gente Mas é porque no Rio praticamente tem uma cidade de Manaus lá dentro, sabe? Ou vocês acharam o quê? Que assim, tem muita diferença? Floripa foi um choque de realidade culinária total, gastronômico total.
não conseguia comer, né? Nós, manauaras, gostamos de farinha, né? Então a farinha era um pó. Falei, meu Deus, esse pó não vai aquela dar. farinha mais grossa que vocês gostam, mais... É, o que tipo tem de lá. puba, né? A gente chama em Minas de puba, que é aquela que tem os... Então... É como se ela... Pensa naquele chão de barro craquelado, é tipo aquilo lá. Ah, sim. Você Sei não qual foi, é. Manaus? Olha, então... Não, mas eu sei qual é. Mais craquelado mesmo. Né? Não é fininho. Um pouco mais grossa. Sim. Quando eu trouxe ela de Manaus, o Parece um tambaqui cereal, e a farinha, Sim. eu vou... Rodrigo, vem aqui em casa que você vai Agora, provar. eu sou doido pra provar. Tambaqui, Não, tambaqui é bom demais, inclusive. Tambaqui. É tacacá de lá não, né? Não. É Pará. Pará. Também tem muito no Manaus, no Amazonas. Mas eu senti bastante, assim, o tempero não é tão condimentado quanto é a comida manauara. No Rio, não. No Rio tem muita coisa, muito restaurante regional, assim. Sim. E eu ia muito no Tacacá do Norte, que tinha muita culinária ali do Norte, né? Do Pará, enfim, de Manaus, e eu ia muito ali para comer. Mas aqui não, aqui até agora tá tranquilo. Até porque, assim, eu trouxe a pessoa que... um louco que trabalha lá em casa, o Junho, eu conheci ele no Rio, ele é carioca, e ele trabalhou, ele faz a minha comida, né? E ele já tem um pouco da manha do manauara e cozinha muito bem. Aí eu falei, cara, vou embora para Brasília, eu não vou passar fome não. Vamos, eu trouxe, ele tá aqui. Veio no pacote. E para quem nunca foi, como o Rodrigo, para Manaus, para Amazonas e tal, qual que é a comida mais estranha que você acha que ele vai, assim, que vocês comem normalmente, ele vai falar assim? Eu vou falar mais estranha pra mim, que eu não como. E que a galera, ele, por exemplo, ama. Bodó. Que é o quê? É um peixe estranho. Que vive lambendo o lodo do negócio. Eu sei qual que é. Eu não comi, mas eu sei exatamente qual que é. Depois eu te mostro só a foto do peixe, que é muito estranho. É o assim. do lodo. Ele come lodo, ele fica come... planejando lá, né? Ele é mais amargo? Não, é uma delícia. Mas você deve gostar por causa do aspecto dele, Ela não né? come a comida, ela é muito diferente, ela come comida pela aparência. Pela aparência. A comida pode ser a melhor possível, mas se a aparência não Tente. ela não come. Então, bodó, Deus o livre, uma caldeirada de bodó. Então se eu ver, eu não como, então. Você também vai pra lá? Não, sou de boa. Você experimenta, né? Eu não, eu tenho mais... Mas até agora que os lugares que eu fui, eu gostei bastante. Eu fui em pizzaria, sushi, o Fausto Emanuel, foi um restaurante que a gente já foi umas vezes. E aí a gente sempre vai no básico, Outback, Madeiro, onde já está em outras regiões, coco bambu. Mas o coco bambu daqui é bem diferente do coco bambu dos outros lugares, eu achei. Acho que de repente porque tá longe do mar, talvez. Aí eu acho que tipo, um pouquinho... Eu achei bem diferente, diferente mesmo. Eu Mas assim, o eu já fui restauante nos do Nordeste e já fui nos daqui. O tempero é totalmente outro. Eu não consigo distinguir, assim. Falar, esse aqui é mais diferente desse aqui. Nossa, eu sou bem gastronômico. Você tem que comer nas feiras aqui de Brasília. Feiras? Feiras do Guará, Feira dos Importados. A própria Feira da Torre. Feira da Torre também. Legal. Bem legais lá, bem Eu interessantes. amo comer assim. Né? Acho que é Uma coisa que ela já fez, ela foi na torre da TV. Então, lá tem naquela feira que Só fica que embaixo. tava fechada ainda. Entendi. Ali tem uma acarajé que... Aqui vende muita coisa da Bahia, né? Muita coisa da Bahia. Conta dos migrantes, né? Na época da construção, aí a história de Brasília. Muitos operários vieram do Nordeste, até de Minas também, mas mais do Nordeste. E aí aqui a cultura nordestina ela é gigante, assim. Então, assim, você acha que a gente tem esse sotaque? Brasiliense? Não, eu acho ele mais neutro. Mais neutro? Tem gente que fala que a galera daqui fala cantando. Fala cantando. Mais neutro. O manauara puxa o S, né? O carioca também puxa o S. É o chiado, né? Tem o chiadinho. A gente tem chiadinho. Mas o brasiliense é mais neutro. Eu achei mais neutro de todos os sotaques que a gente Eu acho que quando essa mistura de vários estados aí vai... Porque a gente usa gíria nordestina, usa gíria carioca, usa de tudo, né? É uma mistura muito louca, Brasília, né? É uma mistura muito louca. Do nada você tá andando e encontra um paraense, depois você encontra um sulista, depois você encontra... É muito louco. E o seu trabalho? Vou falar um pouquinho do seu trabalho, contei como é que é, o que você está fazendo. Você trouxe o seu trabalho, você veio para Brasília a trabalho, né? Isso. Então, o nosso sonho é ser conhecido de maneira nacional. Sim. Então, hoje a gente atua em 8 estados do Brasil. E dentro desse, eu sempre vou na frente, formo equipe, e ali aquela equipe, ela dá conta do cliente. E Brasília ainda não tem cliente, porque acabei de chegar.
Mas fala mais um pouquinho sobre o que é o seu trabalho. Então, a empresa que eu tenho 8 anos, 7, vai fazer 8 agora, ela é uma empresa de consultoria especializada em gestão de negócios em saúde. A gente faz toda a parte do diagnóstico financeiro, desenha toda a escalabilidade daquele negócio através de estratégias de finanças, processos, pessoas, finanças, marketing hoje. Tem um ano e meio que a gente está com, né, a gente tem os 3 publicitários dentro do núcleo, porque nós entendemos que assim, a grande maioria das agências, elas não nos forneciam dados que nos fosse capaz de estrategiar de maneira mais eficaz. Então, elas guardavam para elas, né? Porque na verdade, assim, a maioria das agências, Rodrigo, pode falar, porque eu estou também com a birra de agência hoje em dia. A maioria das agências, ela pega, ela fala assim, eu vou fazer o teu negócio com 3 posts, copy, sim, Então, tipo assim, uma formulazinha, muito engessado, uma fórmula engessada. E o marketing digital ele tem mudado muito, então a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, falava o nível de engajamento, mas aí não fazia assim, os indicadores que a gente precisava, que era o GAC, o ROI, o LBT, enfim, o valuation. A gente não conseguia ter informações vindas da publicidade. E aí a gente falou, cara, vamos lá? Vamos. Então a gente montou esse núcleo, contratou pessoas especializadas nessa área e nós montamos e hoje a gente está 1 ano e meio com esse núcleo. E aí tá dando certo. Tá dando muito certo, a gente consegue muito resultado, mas porque a gente vem com uma expertise de negócio, né? Então a gente consegue olhar para o marketing além da publicidade, né? A gente consegue ver indicadores. Né? Além de postzinho, mas assim. E aí o Instituto ele atua hoje em 8 estados, a gente não tem clientes ainda em Brasília ainda, mas nós temos. Não tem o quê? Não temos clientes aqui ainda em Brasília, né? Mas a gente atua hoje nesses 8 lugares, que é Minas, Manaus, Boa Vista, Bahia. Rio de Janeiro, Bahia, Minas não falei, né? Enfim, meu TDAH não deixa eu levar a todos. Mas hoje a gente atua dessa forma, então a gente tem consultores em alguns pontos e a gente utiliza sempre a forma presencial e híbrida. E hoje eu tenho entrado muito no âmbito da liderança, porque eu compreendi que eu conseguia extrair do talento daquela pessoa, eu trazia uma potência muito maior, né? Então, eu me dedico muito nessa área de liderança e hoje eu foco nisso. E agora eu estou com a mentoria, né? Que o nome é Primeiro Você. Porque tudo mudou na minha liderança a partir do momento que eu olhei para mim. E aí então tinha que ser primeiro eu? Pois é. Não primeiro você, primeiro eu. Tá no primeiro aí, você. A dica do publicitário. Dica do publicitário. Já pensem aí, meninas, porque a gente vai ter que mudar alguma coisa. Mas aí a gente entendeu que seria primeiro, né? Então eu entendi e eu comecei a trabalhar essa liderança que transcende, que vai além da inspiração, né? Que eu consigo, a partir do outro, a partir do meu conhecimento, trazer a potência do outro, assim. Porque tem muita gente com talento que está enterrado, que está escondido, e muitas vezes por líderes que não conseguem extrair o melhor, né? Eu até contava para o meu esposo outro dia no carro que eu tive eu tenho 22 anos de carreira sempre dentro, né, da área de saúde. E eu tive não sei se você já viu aquele Diabo Veste Prada? Sim. Eu tive uma igual que nem a Miranda. A Socorro, fala o nome dela. Olha, eu passei por... Se chegar até você, Socorro Nobre... Vamos fazer um corte para ela. Traumas na minha vida. Vamos fazer um corte e mandar para ela, marcar ela. Ela é cearense, inclusive, porque a Apvida, na época, tinha sido comprado... O Hospital São Lucas, onde eu trabalhava, tinha sido comprado pelo Apvida. E ela vinha do Ceará e eu trabalhei com ela e foi muito... Acho que desde aquele momento, falei, cara, não é assim que você extrai o melhor das pessoas, sabe? Era uma maneira muito ruim de você ouvir que aquele teu serviço não estava tão bom quanto ela esperava na frente de todo mundo, né? Tem um livro que ela me deu, que é 7 Pessoas Altamente... Ela te deu? Ela me deu um livro. Só que ela me deu um livro me xingando na frente das pessoas. Falei. Que foi assim, os 7 hábitos das pessoas eficazes. Acho que é da capa vermelha. Sim. Eu nunca nem li o livro, porque... Pegou o ranço. Ranço dela e do livro, né? Mas foi naquele momento que eu falei, cara, eu preciso ser diferente quando eu estiver nessa posição. Eu passei por uma situação dessa há pouco tempo, né? O Neto sabe mais ou menos, né?
de emprego, assim, entrei num lugar que achei que ia ser legal, entrei como oral, tal, gigante lá, tal, sendo destaque, né, do negócio. E acabou que o lugar era um lugar totalmente tóxico para você trabalhar, a pessoa não te respeitava, não te tratava como gente, eles queriam ter mais razão do que todo mundo, sabe? Todo mundo era lixo e só elas que prestavam. Aí acabei saindo, graças a Deus, estou num lugar muito melhor agora. Que bom. E é isso, realmente tem gente que não sabe ser líder, né? Grandes empresas perdem grandes pessoas por não saber extrair o melhor delas, assim. Sim. E foi isso que eu vinha percebendo ao longo da minha trajetória, né? E hoje a gente vive uma geração totalmente diferente. Quantos você tem? Tenho 37. 37. Eu tenho 41. A minha geração é diferente da nova geração, que vai ser diferente da tua geração. Então a gente vem aí com a geração Z, que é mileniais, que hoje, se você fizer o que a Socorro fez comigo lá atrás, já era. Você perdeu um grande talento. Então, Se assim, trava todo, né? Assim, encolhe, assim. porque em vez de você trazer essa potência para fora, você consegue Se enterrar retrai, pior, né? Exatamente. E aí fica, né? A grande maioria, porque assim, você resolveu sair, mas a grande maioria precisa ficar. E aí vira um trabalho que você não sente prazer, que você tá ali só pelo dinheiro. Exatamente, era isso que eu passava. E você olha pra sua vida e fala, cara, tá tudo errado, tem alguma coisa errada. E você nunca percebe de cara. Você começa a se duvidar de você mesmo, né? Das suas capacidades. Pô, será que eu sou tão ruim assim mesmo? Só que na verdade não. Ali é um ambiente que tá te retraindo, né? Te reprimindo. Exatamente. E hoje a gente tem um grande campo de negócios tóxicos aqui. Sim. Muito, muito, muito. Até bom, né? Que vira todo cliente pra você. Mas assim, porque muitos gestores, eles querem ser líderes, né? Gestores, eles são formados para desenhar planos de negócios, para estrategiar e para implementar. O líder, não. O líder tem que estar 100% focado em extrair o melhor da pessoa. O líder foca em pessoas, né? Pessoas, total. O gestor, ele foca em resultado, exatamente. Só que se eu não consigo focar na pessoa, eu não tenho resultado. Exatamente. Só que ninguém consegue perceber isso, e por isso que o mercado de trabalho, acho que você publicidade, você vive no mundo digital. Sim. Quantas pessoas estão saindo do mercado de trabalho e trabalhando para si próprio, porque não quer mais ter líderes tóxicos? Porque tem muito, está cheio. Então assim, você precisa compreender que entender e extrair o melhor daquela pessoa vai levar o teu negócio a faturar, né? Porque as pessoas, elas focam tanto, e aí é um contraponto que eu gosto muito de tocar, né? Não adianta você querer tratar muito bem o teu cliente externo. Se o teu cliente interno não... Você vai ali naquelas missão, visão e valor, sei lá, humanidade. Só que dentro, internamente... Bonitinho dos outros aí. Internamente, não é. Você não consegue ver essa humanidade na prática, tangibilizada nas ações. Sim. Então, assim, quando a gente entende que eu preciso extrair o melhor das pessoas, tudo muda, né? Então, assim, eu tenho uma frase comigo para a vida, né? Que tudo muda quando a gente muda. Então, como que eu posso, a partir de mim, mudar o outro? Como que eu posso, a partir das minhas atitudes, mudar o outro? E hoje, eu sou muito, muito grata, Rodrigo, porque tem muita gente que manda, Paty, você mudou a minha vida, a sua maneira de ouvir. E, Rodrigo, eu não fiz nada além de ouvir aquela pessoa. E extrair o melhor dela, porque lá dentro ela está perdida. Então, assim, as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem estar num local que tenha significado, que tenha propósito, e que esse propósito coadune com dela. Porque se não conversar, não faz sentido, a pessoa vai ficar ali por dinheiro, né? É muito difícil a gente enxergar isso em nós mesmos, né? Às vezes é preciso uma pessoa de fora para estar nos guiando mesmo, falar, olha, vamos por esse caminho, você é assim, você não é assim, né? Te moldar mais ou menos assim. E assim, dependendo do meio que você vive, aquele ambiente ele já te moldou de uma tal forma que você não acredita em você. Eu trabalhei numa empresa de gastro que tinha uma menina que era serviços gerais. Mas sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, que menina talentosa? E aí ela sempre acompanhava a equipe de enfermagem. E ela morava numa cidade, num bairro chamado Viver Melhor, que é como se fosse uma favela. E ela não acreditava nela. E eu falei, cara, que menina talentosa. Eu comecei a observar o comportamento,
observar o jeito, eu sou muito de observar as pessoas. E ali eu falei assim, Ellen, que tal você fazer enfermagem? Dona Patrícia, eu não nasci para isso não. Eu não tenho nem condições financeiras disso. Isso é um sonho muito distante, eu terminei mal o 2º grau e tudo. E eu falei assim, enfermagem talvez não seja o momento, porque a faculdade de enfermagem é muito mais cara, mas vai pelo técnico. Não, mas eu não tenho condições, como é que eu vou, né? Esse bairro, ele ficava praticamente 1 hora do local onde ela trabalhava, e ela já saía 5 horas da manhã para chegar, então como seria, né, para fazer tudo isso? E hoje ela formou, né? Na época eu estava como líder lá, incentivei, metade ela pagava, metade o local pagava, e hoje ela é enfermeira, ela não é mais serviços gerais. E ela falou assim, ela até me mandou no dia da formatura dela, o quanto foi importante alguém olhar para ela e acreditar nela. Porque assim, dependendo muito da realidade que a gente se encontra, do ambiente que a gente está, a gente não acredita na gente. Aí alguém precisa falar assim, cara, você é bom sim. Né? Hoje, Acredite em você. porque assim, se você não fomentar aquela outra pessoa para acreditar nela mesma, você não vai extrair o melhor dela. Hoje, meu filho, de 11 anos, ele tem TDAH, e eu acabei de mudar de cidade, então ele está estranhando tudo, então as notas dele foram tudo 0,4, 1,0. Então, ele mandou uma mensagem, mãe, eu tô passando mal, porque eles, né, eu acho que ele imaginou que eu fosse chegar em casa e fosse brigar com ele e tudo. E eu falei, cara, eu cheguei e falei assim, filho, eu tenho orgulho de ser sua mãe. Eu tenho orgulho de você. Ele começou a chorar. Eu, tipo assim, não é desse jeito que você consegue extrair o melhor das pessoas. Primeiro é acreditando nelas, para que elas possam acreditar nelas também. Então, muitas vezes a gente faz movimentos na vida do outro, independente de liderança ou não, que nós destruímos os outros. Nós temos, Rodrigo, a capacidade de destruir o outro. Com certeza. Então, nós também temos a capacidade de escolher elevar o outro. Então, foi através da minha história com essa líder que eu resolvi ser líder hoje, assim. Eu tenho muito orgulho, assim. Para minha vida, ela precisa ter um significado muito grande, né? Quando eu morrer, eu quero que as pessoas chorem, né? Então, eu tenho que ser querida. Brincadeira. Mas assim, quando eu morrer... Eu quero morrer e quero fazer uma festinha nos irlandeses. Falando. Não, mas quando eu morrer, eu quero que as pessoas falem, cara, que falta que ela vai fazer. Então, assim, quando você pensa no fim da vida e que alguém não vai sentir a mínima falta, que você não vai ter tido significado nenhum, diferença nenhuma. Então, assim, acho que toda a minha vida é pensando no que vai acontecer no final da vida, se as pessoas vão sentir que eu fiz a diferença, porque para mim só vai fazer sentido ter passado por essa vida se eu tiver feito a diferença. Como eu já sei que eu fiz, assim, é o que me inspira, porque assim, a gente cansa também, né? Normal a gente cansar. Sim. E aí quando você está muito cansado, vem alguém e fala assim, nossa, se não fosse você, eu estaria de outro jeito. Então assim, aí dá um gás, assim, cara, isso não está dando certo. Mas hoje a minha história, ela é toda baseada em poder potencializar as pessoas, assim. Trazer o que há de melhor, trazer essa potência para fora de um talento que está muitas vezes escondido. Então hoje e eu sempre digo, eu não quero só inspirar as pessoas, eu quero poder transcender as pessoas. Assim, só você lapida, né? Carvão até virar diamante. Olha que lindo que eu falei. Que lindo. Anotem aqui, por favor. Anota aí. Por favor, que a gente vai utilizar esse... Fazer um corte disso aí. Faz um corte. Mas assim, é fenomenal, assim, passar pelo outro, entender o outro e trazer tudo aquilo que ele tem de melhor. Porque muitas vezes ele não teve, né? Sim. E você falou que teve essa chefe, né, que era bem carrasca e bem... Miranda. Achamos um personagem para usar quando quiser exemplificar, todo mundo vai saber como é que foi. Exatamente. Você foi a partir daí que você tomou essa decisão na sua vida, ou você também teve incentivadores na sua vida também? Então... Ou você sentiu falta disso também na sua vida? Eu acho que ela mexeu comigo, mas eu não tinha consciência do que ela tinha causado. Uma provocação. Porque eu era muito nova, então eu não tinha, acho que eu tinha 21, então eu não tinha consciência, mas ela mexeu, tanto que agora eu consigo lembrar e eu falo, cara, na minha trajetória aconteceu isso que me transformou no que eu sou hoje. Mas assim, a minha história é uma história bem louca, assim, eu falei pra
vocês no começo que é muito cheio de coragem, né? Aham. Então eu trabalhava numa clínica de oftalmologia, eu era gerente administrativo financeiro, tinha um salário legal, cheguei num almoço de domingo e falei, família, eu vou pedir a conta. Aí minha mãe disse, você é uma inconsequente? Chamou o garçom. Nossa senhora. Piadinha. Essa daí não vai entrar no corte, não. Mas aí eu falei, né, que eu ia pedir a conta e minha mãe disse que eu era uma menina inconsequente, meu marido estava desempregado, eu tinha filhos pequenos, né? Aham. Eu tenho 3 filhos. E eu falei, cara, mas eu preciso. Aí eu fui lá pedir a conta, aí aumentaram meu salário. Aí fiquei, né? Você vai pedir também Tá, isso, a Miranda era da empresa. Não. Não, Isso era antes, antes, né? Ah, tá. E aí, mas lá tinha várias Mirandas, assim, né? Só que eram homens, então, enfim. Mirandos. Machos Mirandos. escrotos. Machos escrotos, adorei. Ah, E eu cheguei, fiquei acho que um mês ainda, com um salário maior. Falei, cara, mas não é isso, não é dinheiro. O que é? E eu fui e falei, vou pedir a conta e acho que Não deu, né? 5 dias depois, Deus sempre foi muito bondoso comigo. Eu consegui ver o primeiro cliente, que foi um cirurgião plástico, que na época eu não foquei no nicho de saúde, mas como meu primeiro cliente foi cirurgia plástica. Mas você já saiu, já montou sua empresa para atender isso? Já saí, já montei a empresa, 5 dias depois eu já tinha um cliente. Aham. Mas quando eu saí eu não tinha nem possibilidades. foi mais uma vez na coragem. Muita Na coragem, na doida. É uma expressão essa é muito candanga, na doida. Mas na hora, né? Também? Na doida, né? Nossa, foi muito na doida. Por isso que eu falei. E eu tive o apoio total, meu esposo falou que se você é isso, vamos lá, né? Então assim, apesar dele ser o que segura mais, ele sempre apostou muito Apoiou, né? e apoiou muito. Eu acho que Importante isso. muitos, se você tem alguém que te apoia, você se joga sabendo que vai ter alguém lá embaixo para te apoiar. Então assim, sempre foi esse ponto, né, de sustento. Falei, não, vai dar certo. Se nada dar certo, eu viro Uber, porque o Uber tá em alta e tá tudo certo. E vai falar uma coisa aqui. Ou vira coach. Tá meio alto. Mas sabe por que não Tá deu bem certo? alta. Sabe por que não deu certo? Aliás, porque deu certo, e ainda bem que deu Isso é certo. piada, viu, gente? Deixar claro aqui, piada, tá? Ainda bem que Olha, eu sou coach, mas deu- eu não pratico, mas sou coach. Eu uso só a ferramenta. que deu certo, enfim, a tua carreira foi para um lado que fez bem para você, mas eu já sei também por que não deu certo você virar Uber. Sou eu. Porque só tem engenheiro virando Uber. Engenheiro? Você pode perguntar para qualquer Uber aqui em Brasília. Todo mundo se formou em engenharia civil e não pratica. Caraca. Isso é uma piada. É uma Não, é uma piada. real. Vou deixar no ar aí, É real. Mas, e aí fui, né? E meu primeiro cliente foi um cirurgião plástico. Na época, eu não tinha focado no médico. Eu tinha focado, deixado bem aberto. E falei, ele, um médico extremamente visionário, me deu muitos conselhos, abriu muitas portas, assim. Eu nunca fiz marketing para a minha empresa. Então, todos os clientes que a gente tem hoje, que passaram por nós, até os que são dos outros estados, foram porque em algum congresso conheceu algum médico que eu tinha dado resultado e me indicava. Então, eu nunca fiz marketing. Foi orgânico, né? Muito orgânico. Legal. Agora que a gente vai começar a trabalhar. E é isso que fideliza, né? Porque muito mais do que um vídeo no Instagram, um corte de um podcast falando do seu trabalho ou de um link patrocinado, que seja, um outdoor e tal, a pessoa que teve uma boa experiência vender para outra pessoa a experiência que ele teve com você. O boca a boca continua sendo, acho que, o mais efetivo, né? Os meninos do marketing falaram assim, você tem o que é de mais precioso, que a galera não tem, prova social. É, Tem muita, né? E assim, foi sempre assim, né? O cliente do Rio era um amigo de uma cliente de Manaus, que enfim, como tudo começou em Manaus, foi dessa forma, assim, que a gente foi construindo a nossa história ao longo desses 8 anos de empresa. Mas, assim, muito mais, os meus resultados foram muito mais porque eu consegui entrar dentro daquele negócio e olhar para as pessoas profundamente ao ponto de elas saírem de um faturamento de 57 mil para 300 mil. Só porque eu olhei para as pessoas, assim. Teve um olhar mais humano, né? No negócio das pessoas. E é legal, porque quando a gente entra, a gente faz uma escuta individual, né? Como se fosse uma sessão de terapia. E você tem isso com os donos e tem isso com os colaboradores. E você precisa gerenciar tão bem ao ponto de as pessoas não serem confrontadas. Porque você não pode dizer para o médico que o problema da empresa dele muitas vezes é ele. Né? Então, assim, a gente precisa gerenciar muito bem isso
para que a gente consiga realmente extrair o melhor não só do dono do negócio, quanto das pessoas que estão ali. Então, Acho que só apontar tumultua, né? Piora a não, situação. só apontar não resolve nada, né? Piora a situação. Com né? certeza. Vai reclamar mais ainda. Se eu chego pro meu filho e bato ou faço outra coisa, ele não ia conseguir, entendeu? Vai travar. Só discutir, só dar bronca por dar bronca sem explicar o motivo do porquê ele tá levando bronca. Aliás, um abraço pro meu pai, hein? Lembrei dele agora, não sei porquê. Mas assim, foi essa a história, assim, foi uma história de coragem e ao mesmo tempo de cuidado, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu tive coragem, eu tive cuidado com o outro. Eu acho que foi na mesma proporção. Você acha que foi o diferencial no seu negócio? Total. O cuidado com os outros foi o total diferencial. É uma coisa tão simples, né, de fazer assim. Total. Ninguém faz. Eu tive um cliente, Rô, que ele já tinha passado 5 consultorias lá. 5. E, inclusive, beijo, doutor Geraldo. Ele falou pra mim assim o seguinte: eu sou dominante, né? Não sei se você entende perfil comportamental, mas eu sou dominante. Já fiz uns 3 já. Ultimamente aí pra fazer. Desafiar um dominante é complicado. E aí eu entrei lá, ele já tinha passado 5 consultorias lá, inclusive uma das maiores de Manaus tinha passado por lá. E ele disse assim: eu quero ver qual é a varinha mágica que você vai utilizar aqui dentro. Porque já passaram 5 e nunca me deram resultado nenhum. Aí eu falei, cara, e quando subiu o sarrafo. Total. E aí eu fui fazer escuta individual. Gente, problema total de pessoas amarguradas, pessoas que estavam 10, 11 anos, que só estavam por conta do salário mesmo. Não tinha sentido elas estarem ali. Tudo aquilo que não faz sentido É uma coisa remota, entra né? no automático. E a gente renovou o contrato com eles e ele deu um depoimento, né? Que eu consegui utilizar uma varinha mágica. E a varinha mágica foi nada mais, nada menos que olhar para o outro. Olhar para o outro, ouvir o outro, repreender quando precisa. Porque cuidar não significa que eu não vou precisar repreender nos momentos corretos. Mas não é o que eu falo, é como eu falo, né? Como eu conduzo. É que muda a jogada. Sim. Então, assim, uma coisa tão simples das pessoas, mas as pessoas elas não estão preparadas para olhar para o outro, para cuidar do outro. Elas estão tão aceleradas, a gente vive um mundo tão acelerado que é muito mais fácil passar por cima, né? E é bom que você está fazendo esse papel, né, para essas pessoas agora. E hoje a gente tem essa prova social linda e eu sou muito feliz, mas o grande segredo foi cuidar, né? Foi o olhar para o outro, foi ouvir. Eu acho que é o que falta mesmo nas pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa chega atrasada no trabalho, a primeira coisa que você faz vai descontar, porque nunca nem quer saber o que aconteceu. Exatamente. Não quer saber o que aconteceu. Não quer ouvir história, né? Então, assim, um funcionário meu entra em contato comigo, Paty, eu não vou conseguir participar da reunião. Eu pergunto, tá tudo bem com você? Não, eu fui no médico, e no outro dia que eu vou falar com a pessoa, eu nunca vou falar de trabalho, eu vou falar dela. Sim. Porque para mim o melhor ativo de qualquer empresa é as pessoas. Capital humano. Se eu não cuido, sim, eu não vou ter as pessoas, né? As pessoas, elas são fiéis, inclusive, tá? Que quando eu saio das empresas, elas ficam loucas, assim, porque a gente tem começo, meio e fim, né, de trabalho. Elas, Paty, volta, por favor, não sei o quê, enfim. Mas é muito mais a humanidade que todo mundo coloca na placa da sua parede, lá nos seus valores, mas ficar bonitinho, né? Mas na prática não utiliza. E quando o problema é o dono da empresa, assim, deve ser mais difícil, né, de lidar. De você falar para a pessoa, olha... Quando envolve ego, poder, o cara, ele domina tudo. Eu descobri que eu fiz análise da sua empresa aqui e tenho que te falar aqui que o problema... É você, eu já falei isso. Já falei isso. Mas assim, eu sempre tenho o mesmo cuidado que eu tenho para falar com qualquer pessoa, eu tenho cuidado. Mas eu já disse isso para várias pessoas. O problema na empresa hoje é você. Mas não é sempre assim, não é o que a gente fala, é como a gente fala. E aí a gente consegue trazer contextos, a gente consegue estudar. A gente hoje utiliza no Instituto algumas ferramentas psicológicas, que é o Eneagrama, traços de caráter, perfil DISC, enfim, outras ferramentas que a gente utiliza. Porque para eu falar com o outro, eu preciso compreender com quem eu estou falando, para eu ter a comunicação certa. Para que eu possa falar com ele de uma maneira que eu traga para fora a potência que existe dentro dele, e não para que eu o enterre. Então, essas ferramentas, elas me ajudam muito, inclusive a falar com os próprios médicos. Como você disse, ego. Sim. Né? Assim, qual é a profissão que mais chega próximo de Deus?
médico. É a medicina, porque ele cura, né? Ele tem o poder da vida nas suas De dar mãos. vida, de Ele curar. pode salvar e ao mesmo tempo que um erro que ele cometeu, ele pode tirar. Tirar, exato. Então, assim, eu costumo lidar com as pessoas que têm os egos mais inflados. Mas se eu sei como falar com ele, eu consigo extrair o melhor dele. Assim, eu teve um médico que eu fiz o trabalho de liderança com ele, e quando foi, acho que semana retrasada, eu já estava aqui em Brasília, acho que foi semana retrasada, ele ligou para mim e falou: Patrícia, eu queria falar com você. Aí ele falou assim: ó, eu tive um momento aqui na empresa, eu já tô há 1 ano longe da empresa, tá? Eu não tô mais lá na empresa como consultora deles há 1 ano. Eu tive um problema interno aqui e eu me lembrei de cada frase que você me disse antes de... primeiro eu respirei, ele falou, né? Primeiro eu respirei, depois eu me lembrei de cada frase que você me disse para responder aquela pessoa. E eu conheço o gerente, né? Porque a pessoa que é o gestor dele se tornou um amigo. E se ele age diferente, ele tinha perdido um dos melhores gerentes que ele poderia ter na vida, porque é um menino muito dedicado. Então, assim, há 1 ano atrás eu fiz um trabalho lá, ele me liga para dizer que o que eu falei reverberou até hoje, ao ponto dele conseguir manter uma equipe sinérgica. Então, assim, e ele é médico, mas foi todo um trabalho, né? Eu fiz todo um trabalho com ele. Hoje eu trabalho muito mais os médicos do que a equipe, né? Então, eu tenho a minha equipe que tem a mesma metodologia, que trabalha a equipe base, e eu trabalho o médico. Hoje, basicamente, eu trabalho os médicos. Legal. E você falou uma coisa muito importante, que é que o cara ia perder um dos melhores funcionários, gerente, né, dele. Aí o cara, tipo, ia demitir o cara achando que ele era ruim, ele ia para outro lugar, ia brilhar e ia perder um cara ótimo, né, da equipe dele para outra, sei lá, outra clínica, né, outro... Sim. E ele falou que ele conseguiu gerenciar muito bem aquele momento. Mas, assim, se ele não conseguisse, se você não consegue entender como você deve falar com as pessoas, sejam elas no ambiente de trabalho ou na tua casa, muitos relacionamentos terminam pela comunicação. Pela falta. Pela falta de comunicação. Então, assim, e é tudo muito cuidado. Eu acho que a palavra base de ordem é cuidado, né? Não que a gente queira que as pessoas ajam conosco do jeito que nós gostaríamos que as pessoas agissem conosco, né? Mas melhor, né? A gente precisa agir muito melhor do que nós gostaríamos que fizessem. Então, assim, eu acho que isso é a regra, né, da vida, que as pessoas precisam aprender e colocar isso no dia a dia, seja em todas as relações, seja no trabalho... Acho que falta, para o ser humano, no geral. Vou até te cortar, mas no geral, analisar a situação, analisar a pessoa, porque é muito fácil eu chegar, por exemplo, para um colaborador meu aqui do estúdio e, assim, o cara enrolou os cabos do microfone, ele sempre faz tudo certo. Hoje ele enrolou de um jeito que, assim, meio largado e tal, e eu já chegar brigando com o cara sem saber como é que tá sendo o dia dele. Às vezes o cara tá passando por um dia e o histórico dele não é esse, mas tem gente que, não, peraí, viu a brecha ali, agora eu vou mostrar que eu que mando e eu que gerencio. Só vê o serviço, esperando, né? um escorregão para poder falar, errou esse dia aqui, mas tá, os outros 364 que tava tudo certo. Acho que porque a gente já falou da bronca no filho, né? É tentar primeiro entender por que aconteceu aquilo, antes de... Pode ser que até no final você chegue, não, realmente você cometeu um erro por uma desatenção sua, mas vamos tentar entender por quê, né? O que aconteceu, ali, né? Exatamente. É porque se as pessoas elas estão tão focadas no problema que elas não conseguem enxergar a solução. E muitas vezes a pessoa não respira, né? A gente vive um mundo muito acelerado. Putz, quase não vai. Não trava a língua aqui. E as pessoas elas não respiram para falar. Elas não respiram. A informação veio para pôr, foi. Então, quando você respira, você vai conseguir oxigenar seu cérebro ao ponto de você conseguir pensar de uma forma mais tranquila. E você falou um negócio que, assim, eu trabalho com audiovisual há muito tempo e eu apresento um programa ao vivo diário na Band, na TV aberta, com um monte de TV ligada em mim, olhando pra minha cara e acontece um monte de merda atrás das câmeras. Tempo, né? E assim, o nosso pensamento lá, eu como âncora junto com os outros apresentadores e tal, e da minha equipe lá, o meu cinegrafista, meu diretor de tudo, é tipo assim, beleza, sei lá, a matéria que entrar, deu pau, não entrou. A gente não fica tentando achar, pô, o editor tá errado, vamos pra próxima e amanhã a gente coloca essa imagem aí, e depois
foca no problema, soluciona, acabou o programa, na reunião de pauta de cara, o que aconteceu? Aí vai entender o problema. Não adianta, na hora não vai resolver, o vídeo não vai pular no ar, ou, enfim. Então, o negócio é resolver, depois você vai ver. O audiovisual me ensinou isso. Você resolve, ainda mais quando a gente lida, por exemplo, com clientes, certo? Com meus trabalhos fora da TV. Cara, vamos resolver e depois a gente foca no problema, vê o que aconteceu para não se repetir, se explica com o cliente, enfim, vamos resolver e fazer o que a gente veio para fazer. Essas pessoas, elas estão mais adaptadas a procurar o culpado na hora, né? Você é o Ela culpado. quer ter razão, né? E você acha que no tempo de hoje, que a gente vive esse tempo de internet, de que tudo é mais acelerado, mais rápido, o resultado é mais cobrado, assim, é mais rápido, né? Tudo acelerado. Hoje em dia, até para você assistir um vídeo, você coloca 2 vezes. Você acha que isso piora essa condição? Com certeza piora totalmente, né? Então, assim, hoje você vê aí que a quantidade de pessoas que estão com problemas psicológicos, né? E tudo dessa, assim, a gente vive, o Covid, ele acelerou ainda mais o digital, né? E as pessoas, elas vivem ali sendo o tempo inteiro fomentadas de dopamina pelas redes sociais e elas não conseguem mais. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar esse cuidado com essa aceleração toda que o mercado está trazendo. Muita informação que a gente absorve hoje em dia, né? É muita novidade também. Antigamente você não tinha tanto de novidade por dia. Você tem ideia de quanto o mundo digital é influente na nossa vida e tal. O que acontece quando seu 4G para de funcionar? Nossa! Quando cai o WhatsApp e o Instagram? Acabou o mundo. Então, eu estava vendo uma pesquisa da BBC, não tem nem um mês, que eles calcularam a taxa de suicídios se a internet acabasse durante um mês. Nossa. Então, tipo assim, umas Muito coisas... grande. E, cara, a taxa não era tipo assim, 0,5% da população mundial ia sofrer as consequências. Não, era tipo, sei lá, 30% da população ou ia ter algum problema, ou suicídio, ou enfim, algum problema mais de saúde e tudo, ou com a própria vida, e o mercado financeiro, e as empresas de mídia. Então, tipo assim, isso acaba uma coisa leva a outra, né? Então é o apocalipse, né? Sim. Mas aí é que a gente precisa cuidar mais das pessoas, né? Deixá-las muito atentas a tudo aquilo que a gente precisa desacelerar em nós para que a gente tenha uma vida mais longa. Mas, assim, de fato, o digital acelerou bastante, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. A gente não enxerga, por exemplo, a solução na nossa frente, porque a gente está muito acelerado, querendo culpar alguém, em vez de parar e falar, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Esse fenômeno dos cancelamentos. Do cancelamento, exatamente. Cancela e depois escuta o lado. Vamos julgar primeiro, o tribunal da internet, né? Vamos julgar primeiro. Eu escutei esse final de semana que a abundância, né, que a grande maioria da galera acha que é dinheiro, abundância é você receber uma crítica e isso não te afetar em nada, e você receber um elogio e não te afetar em nada. Então, isso é abundância, né? Então, é um novo conceito, porque a galera acha que é só dinheiro e não é. O que vale hoje é isso. Escolha estar bem com você, que você vai conseguir ficar sem 4G, 5G, 10G. Mas, assim, foi um processo até pra mim, que eu precisei, né? Falei, por isso que o autoconhecimento é muito fundamental. Qualquer pessoa na vida precisa buscar se conhecer. Hoje, eu consigo tranquilamente desligar o meu corporativo no final de semana. Tranquilamente. Mas antigamente eu falei, meu Deus, meus clientes vão ficar sem... Meu cliente é um dos clientes mais imediatistas. Eles mandam mensagem 1h da manhã, meia-noite, enfim. E eu falei, cara, quer saber? Eu não vou morrer, ele não vai morrer. E vamos desligar. E hoje eu consigo ter um pouquinho mais de qualidade de vida dentro de casa, com meus filhos, com meu esposo, por entender que essa velocidade, ela não é normal. Ela não precisa ser normal. As pessoas podem esperar. E acaba influenciando no gerenciamento da sua vida. Total. Porque, né, você está educando os outros a gerenciar o negócio, gerenciar a vida, mas você pode acabar, você estava, sei lá, de repente perdendo o freio da sua, né? Perde, total. Então, assim... Você não separa mais o pessoal do profissional, né? E aí, hoje eu consegui entender que é primeiro eu, assim, sabe? Se não for primeiro... Por exemplo, antigamente, as minhas reuniões eram cedo, eu acordava já, tomava banho e reunião. Hoje não. Hoje eu acordo, vou pra academia, ligo meu corporativo 9h da manhã, porque é primeiro eu. Sim. Então, quando eu compreendi que era primeiro eu, para reverberar no outro... Normalmente não vou primeiro eu. Primeiro eu.
primeiro eu para reverberar no outro, tudo se transformou, inclusive lucro. As pessoas acham você que... Você investe em você, né? Com certeza. E Um automaticamente... investimento, Cara, é muito surreal, assim. Você consegue ter lucro de coisas que você nem enxergava porque você achava que você tinha que estar 100% ligado naquele negócio, sabe? Então, assim, a mesma coisa são os médicos, né? Eles precisam entender que lucro também você consegue ter quando você tem qualidade de vida, quando você consegue respirar, quando você consegue ter uma boa equipe, quando você consegue ter momentos com você mesmo, assim, né? Eu acho que, inclusive, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de ter, tipo assim, sair no cinema sozinha, acho que esse é o próximo passo. Ir ao cinema sozinha, sair pra comer sozinho. Você faz isso, Ron? Eu viajo sozinho, é bom demais. Apesar de eu ser casado, também a gente viaja muito junto, mas isso já fui pra fora, libertador. Ela também acabou de voltar dos Estados Unidos sozinha, então a gente consegue. Eu não faço nada só. E de uns tempos pra cá eu venho refletindo sobre isso. Peraí, por que eu não consigo fazer nada só? Aí é o autoconhecimento que eu falo, não, peraí, eu vou precisar ter momentos sozinha, eu preciso viajar sozinha, eu preciso ir para um restaurante sozinha. É um tempo pra você, né? É o cuidar de você, cuida tanto dos outros. Minha psicóloga fala, Paty, você ama cuidar dos outros. E quem cuida de você? Exatamente. Quem você permite que cuide de você? Porque assim, não é que não tem quem cuide, é que às vezes eu não permito. Eu tô tão no cuidar, né? E hoje eu tenho olhado muito isso. Legal, você viaja sozinho. A gente costuma viajar juntos, mas... Tem um momento, sim. Rolou, sei lá, que nem a última viagem que minha esposa fez. Ela, apareceu uma oportunidade aqui nessa data para ir para os Estados Unidos, minha amiga também vai, não sei o quê. Você consegue ir? Não consigo. Eu vou. Aí ela, você se importa se eu for? Não. Cara, não tem nada melhor que você... Não esquecendo de trazer minhas muambas. Tudo é negociável. Mas aconteceu isso ontem mesmo. Todo começo do dia na família dela, da parte de pai dela do Espírito Santo, eles fazem um encontro da família. Tem muitos irmãos, vem gente que mora fora e tal. Então todo ano eles fazem esse encontro. E esse ano, esse de janeiro agora, eu não vou conseguir ir por conta de trabalho. E aí ontem, eu vou com os meus pais. Você tem problema com isso? Não, pode ir, manda um abraço pra todo mundo lá. Então beleza, então tá tranquilo. Cara, não tem nada mais saudável, libertador, do que você ter a liberdade para ir, né? E para voltar também. Sim. E quando você tem um companheiro que te dá essa liberdade, nossa, sortuda. Eu também sou, né? Porque meu esposo sempre me deu muita liberdade. Sempre falei pra ele, de todas as minhas relações, foi a relação que eu me senti mais livre. E quando você se sente livre, seja no âmbito do relacionamento mas passa sexual... muito pela confiança, né? Porque da confiança dos dois estar em sintonia ao ponto de tipo, vou fazer uma viagem com os amigos, não me incomodar. Sim, você fala, não é um perigo, né? Na verdade, mas eu acho que essa confiança ela vem muito do autoconhecimento. É quando eu me conheço e quando eu sei o outro também, sabe? Eu ia falar isso. Porque se você não se conhece, você não consegue confiar, né? Sim. Então, assim, a nossa insegurança é a falta de conhecimento de si. Então, eu hoje, graças a Deus, vivo uma relação totalmente diferente do pai das minhas filhas, porque eu sempre trabalhei viajando, né? Então, sempre teve muita briga, muita discussão. E aí foi quando eu comecei a perceber, sabe? Parece que você vai sentindo que tem alguma coisa errada, que você precisa se conhecer mais. E aí foi desde aí essa busca, né, por esse conhecimento. Eu acho que também o que me ajudou muito sempre a buscar foi a música, né? Então, assim, eu amo música, sou apaixonada por música. Você cantora também, né? Já foi cantora. Então, pois nós não falamos dessa história, né? Eu comecei cantando na igreja e depois para fazer um extra, eu tinha uma banda de baile que cantava em casamento. E, assim, a música sempre foi algo que me trouxe muito pro meu eu interno, assim, a música... Vocês gostam de música e sabem que a música ela faz a gente ir a lugares inimagináveis, ela é a né? sua terapia. Total. A música é a terapia. Tanto que agora a minha equipe de marketing falou, Paty, vamos fazer 15 minutos de música, né? De terapia com música e tudo. E a música, ela é isso, né? Ela te traz um relaxamento, ela te traz pro centro, ela te traz pra dentro de ti e você fala, cara... Pra mim, música é fundamental. A gente consegue só estudar escutando música. Eu só consigo, por exemplo, fazer faxina em casa escutando música. Se não for, eu também. Não tem motivação nenhuma pra fazer faxina. Eu só faço... E tem que ser alto, né? Não pode ser baixo. Eu só faço faxina escutando música, assim, é um detalhe. Mas assim... Eu nem faço faxina. Não, mas você tem uma diarista? Não.
Então Meu Deus, nunca me conduz com a casa é um chiqueiro, viu? Ele mora só, não Brincadeira, tem... gente, brincadeira. Não faz faxina. Depois desse papo, você tá precisando se cuidar, pensar em você, pensar, Vou olhar mais pensar pra na sua dentro casa. de mim, A limpeza, o sucesso Mas pessoal começa Mas a casa limpeza limpa. dentro de mim. É Começa isso. Se você não organiza sua casa, imagina a sua vida, cara. É verdade. É isso, é isso. Mas é reflexo, né? A casa é reflexo da Já nossa contrato vida. o Neto pra trabalhar contigo aí, ó. É maravilhoso. Mas, assim, é basicamente isso. Então, assim, eu tenho alguns mecanismos para eu me centrar. Assim, a música é um deles. Você passou muito perrengue cantando na noite? Já. Já? Quem não, né? Porque eu toquei na noite um bom tempo também. E você, assim, não tô falando nem das pessoas bêbadas, que isso aí é padrão, Nossa. mas de ou roubar equipamento, ou o cara ficar dando em cima o tempo todo, alguma coisa do tipo assim. Então, quando a gente tinha banda de baile, tinha muito homem, né? Assim, que dava mesmo em cima e você precisa... Sem ser grosseira... Você tem que fazer igual que você faz com o seu médico lá, tem que falar, mas também não pode ser... Só que na época da música eu não tinha esse conhecimento todo que eu tenho hoje, né? Mas assim, mas eu sempre tive, por ser mulher e sempre trabalhar com muitos homens, eu sempre precisei me comportar muito, até porque assim, eu ouvi uma frase da minha mãe, que ela ecoa até hoje. Aonde se come o pão... Não, aonde se ganha o pão, não se come a carne. Então, eu sempre tive isso comigo, mas eu sempre trabalhei com muitos homens, muito, muito, muito. E eu precisei sempre me comportar e me limitar, tanto na música, peraí, esse aqui é até onde você pode ir e daqui não é. Então, assim, sempre com muito cuidado, né? Porque, assim, não são todos os homens que são gentis. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso. Mas na música sempre teve isso, né, cara? E principalmente, né, você que é músico sabe. A grande maioria dos músicos, sejam mulheres ou homens, eles não são respeitados, né? A mulherada dá em cima na cara de pau do músico. É que a galera acha que, assim, aquilo que eu falo, né, do negócio do poder, de não sei o quê. Você tá tocando no casamento de uma amiga sua ou de alguém que te contratou. As pessoas que estão lá estão falando, não, vocês estão trabalhando pra gente aqui. Então a gente tem a liberdade de... Faça o que quiser. Não, como assim você não vai tocar Vocês a música são nossos. que eu pedi? Como assim você não sabe a música que eu pedi? Então, assim, eu passei muito por isso e tocando na noite sei lá, o cara mandar uma música que assim, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar da música, você procurava a cifra, não achava, e o cara fica bravo. Como assim você não vai tocar a música que eu pedi, eu tô pagando por velho, não sei o que. Isso já aconteceu comigo. O governo te dá o direito também de exigir, né? Se a gente souber tocar, vai tocar. Então, um karaokê. Principalmente galera... em festa, que a galera tá bêbada e fala assim, que você tem que fazer. E quer pegar microfone. Tipo assim, nossa, isso aí também É me dá demais. uma raiva. Quer cantar junto. É porque a minha filha canta, ela tá fazendo aula de canto, ela quer dar uma palhinha. Quer dar uma palhinha. Já era, não devolve o microfone nunca mais. Mas então você aprendeu muito nessa época também? Aprendi. Acho que a música e os meus momentos com a música me ensinaram bastante. Acho que a minha construção ela veio através da música, né? Então, aprender a impor os meus limites, me fazer ser respeitada, começou aí. Porque como é um mundo muito masculino, né? A liderança também, acho que 80% dos homens são líderes, 20% das mulheres ocupam cargos de liderança. E a mesma coisa na música, né? A música tem muito homem. Então tem muito assédio, porque as pessoas elas acham que elas têm um direito. Mas assim, quando a gente aprende quem nós somos e como a gente pode se comportar, tudo muda. Mas a música foi, pra mim, um ensinamento em todos os sentidos, assim. Eu sou apaixonada pela música e sou muito grata a tudo que ela me possibilitou e que me ensinou. E você usa a música hoje em dia nas suas consultorias, nas suas mentorias? No seu Não, eu trabalho? acabo não usando a música. Eu estou, acho que 4 anos sem cantar. Há 4 anos. Porque eu fui para Floripa e em Florianópolis não tinha uma abertura. Porque eu ia à missa, sou católica, ia à missa e falei, cara, vou tentar cantar. Eu dava meu nome lá para entrar na liturgia. Na liturgia. Nunca ninguém me ligava, porque eles eram muito fechados, né? Então, eu falei, quer saber, acho que a música não é mais para mim. Mas é uma das coisas que eu mais sinto falta hoje, é da música, assim. Aqui é um bom lugar, principalmente meio religioso aqui, tanto católico quanto evangélico, ele abre portas. É bem musical. Aqui a galera, tem muitos amigos meus músicos que começaram, né, assim, muitos mesmo, assim, são uns 30 amigos que começaram na igreja ou católica ou evangélica, ou cantando, ou tocando um violão e tal. A Anitta começou na igreja católica, né? Olha aí, então,
Ah, Beyoncé começou na igreja. Então Também, céu, né? do céu, A grande maioria da galera começa na igreja, porque é onde, sim. onde você tem a Você oportunidade. aprende também a cantar bem. É. Canta música E gospel. querendo ou não, Uma escola. Então, mas não é só a escola, mas é porque você linka uma coisa que a pessoa é muito ligada, que é a religião, isso acaba motivando ela a querer fazer É um parte instrumento de fé. a querer somar naquilo. Sim. E aí às vezes a motivação que faltava para ela começar uma aula de bateria, uma aula de canto e tal, era ter essa ligação afetiva, né? Essa ligação que no caso a afetiva que é a fé, né? Sim. E acaba impulsionando ela a fazer isso. E também, claro, as igrejas, né, também viram Abre isso muito. como, cara, você está ajudando a galera e está ajudando a igreja, e tá legal, e é um meio de se expressar. Então, aqui em Brasília é bem forte isso também. Eu senti muita falta, acho que tem 4 anos que eu não canto, e é uma das coisas que mais me faz falta hoje, assim, a música. Acho que quando você vai se afastando, até de ouvir mais, eu acho que hoje eu ouço menos música do que eu ouvia antes, eu fazia tudo com música. Então, hoje eu já não faço tanto. Acho que... Eu também era muito musical. Hoje em dia eu não tô muito assim pra música hoje em dia. Não sei, as músicas que eu gosto eu meio que enjoei e as novas não me agradam. Então, mas tem um ditado, uma lenda urbana que diz que você só gosta de músicas até os 20 anos. Mas Daí pra frente, seu paladar musical ele não muda. Você escuta as mesmas bandas, os Pra mesmos sempre. artistas pra sempre. isso mesmo. Pô, tô com 4-1, vou fazer 4-1, né? Então, Ou seja, eu tô dentro, você né? criticava o seu pai que só gostava Exatamente. de Scorpions a vida inteira. Hoje você é o cara que gosta de Charlie Brown Jr. a vida inteira. Eu seria criticado pelos meus filhos porque eu gosto de Charlie Brown Jr., Raimundos. Eu não falo. Mas vamos falar, né? A negócio é xamã, a qualidade pai. musical tá de olho. Mas ela passa muito por aquilo que vocês falaram, da velocidade. Sim, você pega um artista grande, sei lá, vou citar a Anitta, mas não tem nada contra. Porque a gente sempre cita ela porque ela tá numa crescente gigante. E a gestão de carreira dela, ela fez uma gestão maravilhosa, né? Mas você imagina, você é uma artista a nível mundial agora, e a pressão do público para você lançar um single se dependesse do público dela, todo dia tinha uma música nova. Então, você pega um artista que está num nível assim e tem que fazer uma fábrica de hit. Isso, claro que nunca vai sair sempre tudo a melhor qualidade, que antigamente os caras passavam 2 anos gravando um disco. Mas é porque 2 a anos gente falou, tá compondo. tudo muito rápido hoje. Hoje tá tudo muito rápido. Hoje você não precisa de gravadora, né? Você faz em casa, lança, O estoura celular no dia já era, seguinte. né? Exatamente. Mas assim, a qualidade musical, ela caiu muito, né? As músicas da Anitta, por exemplo, não é música que você vai parar pra ouvir, porque não contribui. Mas Tem você gente dança, sim, né? Mas eu concordo contigo, assim, a minha leitura é mais ou menos por aí. Mas aí eu tenho um filho que é fanzaço da Anitta e, enfim, eu fico vendo, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com essas coisas da internet, porque vai deixando as pessoas um pouco... Como é que eu posso dizer a palavra? Você cancelado. O tribunal, não, que a gente, gente acabou é de verdade. citar. Mas assim, eu tô falando isso por experiência, né? Então, assim, o meu filho vive e respira, ele não faz mais nada. Ele só trabalha por dinheiro e não pensa em crescimento porque ele só vive e respira aquilo dali. Porque ele esquece lá, porque assim, a Anitta tem 2 lados. É o lado mais legal, A né? mulher fala vários idiomas. A Anitta tem dois lados que você... Acho que um dos lados é um dos melhores para você pegar como exemplo e seguir. Ela é uma puta empreendedora. Sim. Ela faz uma gestão de carreira, como você disse, como ninguém. Ela, inclusive, recentemente, agora na internet, ela falou, né? Inclusive, eu falei pro meu filho, tá vendo? Ela tá mandando sair da internet. Ela fala, acho que alguém perguntou pra ela como progredir na vida. Ela falou, sai da internet agora. É isso. E as pessoas não querem, eles estão tão viciados, eu acho, assim, sabe? E parece que não existe nada além daquilo, parece que não existe vida além. A vida tá lá, né? A vida A tá aqui, ali. né? Mas por isso que o número de suicídio aumentou, né? Porque assim, é surreal o que acontece com as músicas e o que você sabe que música ela tem poder de entrar no teu consciente, subconsciente Sim. e fazer alterações neurais na tua vida. Sim. Aí tu imagina, sem letra, né? Pô, Você vê, a gente até falou musicoterapia. Ela é faz exatamente isso. Ela, entendeu? Pra relaxar, no caso, e né? aí a gente precisa
tomar muito cuidado com o que a gente ouve. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Eu acho que é muito legal. Você vai para uma balada, para quem gosta, vai para balada e dança. Mas colocar aquilo dentro do teu ouvido, ouvindo o dia inteiro. Eu tenho a impressão que a gente era mais seletivo. Até 2009, até a era do CD para o digital ali, a gente era mais seletivo. Por quê? Aí eu tenho minha teoria conspiração total aqui de música, que você tinha que trabalhar, ganhar dinheiro e escolher o CD que você ia comprar com aquele dinheiro. Não, e tinha então, gravadora. Você era muito mais seletivo. Tinha gravadora que rodava. Tinha o filtro da rodava. gravadora, né, antigamente, que metade dos artistas estão hoje, Que hoje em eles alta gravam. não estariam. Mas eu falo assim, então eu pelo menos, quando eu tinha, sei lá, o CD naquela época era R$35, que era uma grana, assim, hoje seria R$180, sei lá. E aí... Eu sou dessa época. Você foi velho agora, quem falou do CD pro digital, eu ainda venho do vinil pro CD. Eu sou de 90, então já nasci na era CD, né? CD. Mas eu não cheguei a pegar, assim, tinha um vinil em casa, minha mãe ainda tinha e tal, mas não cheguei a comprar um bolachão, né? Mas eu peguei a era do CD que era tipo assim, não, juntava a mesada pra dar os R$25, e aí tinha assim, 10 artistas que eu gostava lançaram CD no ano, eu tinha que escolher um pra qual... vou ver as críticas aqui nas revistas de música para saber qual álbum eu compro e tal. Então, acho que isso moldava a gente para ser mais seletivo. Não só com música, mas com programa de TV, com filme, enfim. Hoje, você não quer ir no cinema assistir, a galera baixa o filme e tá tudo certo. Tem filme que não vai nem mais pro cinema, então você tem um catálogo ali pra você assistir todos e escolher do que você gosta. Na nossa época, você tinha lá os R$3 do cinema, os R$5 da pipoca, e você tinha que escolher um filme ali por mês para assistir. Então, assim, a gente tá numa era, pelo menos a minha percepção, que a gente tem tanta coisa disponível que a gente tem tudo, escuta tudo, consome tudo e deixou de ser seletivo. E isso vai influenciar com certeza na personalidade, já influencia da geração Z, né? Que a gente tá, da geração Z, que é de 2010 para cá, vai. Então a geração que tá com 13, mais ou menos a idade do seu filho, né? Ele tá com quantos anos? Não, ele tem 11, mas meu filho que é apaixonado na Anitta tem 23. Então, mas vamos, essa geração do seu filho de 11, essa geração Z... Eu proíbo. Mas a geração dele é a geração que está consumindo TikTok, está consumindo essas redes sociais, assim, de 8, 15 segundos. Então, a personalidade dele, as crises de ansiedade que essa geração tem... A mente deles está sendo consumida, comida mesmo, total. As crises de ansiedade, porque não aguenta esperar 30, 40 segundos de uma coisa. Então, tipo assim, é aquilo que vocês falaram, a velocidade do mundo, para eles está em outra velocidade, né? Na televisão de botão, tá no sofá que a família assistindo. Tinha que levantar para mudar o canal. Não tinha controle, aí o pai já estava cansado, chegou do trabalho. Menino, levanta, troca lá o canal, por favor, ia lá. Não, tá errado. Mas aí eu acho que a nossa responsabilidade não sei se vocês são pais. Eu não, eles. Você, né? É nossa responsabilidade enquanto pais saber que esse mundo de hoje, se nós não a gente não pode tirar as pessoas do mundo que nós estamos. Eles precisam estar inseridos, mas com responsabilidade. É a realidade hoje em dia. Então, a nossa responsabilidade é muito como pai, como mãe, é muito maior. Porque a gente está vendo o número de suicídio, a gente está vendo o número de pessoas que não conseguem fazer nada além, né, de estar no telefone ou de fazer o básico do básico do básico. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, assim, nós que somos responsáveis, a gente precisa tomar muito cuidado. Até porque a gente está no mundo acelerado, aí o que a gente está fazendo? Dando o telefone para o filho, para ter mais tempo, para fazer outra coisa. É o que a galera faz, né? Em vez de sei lá, procurar outra... Primeiro, a criança já nasce... O número de jovens que se suicida hoje é superior a de todos os outros anos anteriores, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Eu não olho muito, mas assim, meu marido olha o tempo inteiro o telefone do meu filho, de 11 anos. Ele olha para ver o que ele está acessando, ele vê alguns jogos que não é condizente, que não deve estar, que ele não deve... Então assim, se nós não olharmos com cuidado, a gente vai perder. Sim. E vou te dizer, essa geração mais nova, tem uma amiga nossa, ela é mais velha que a gente, mas ela tem um filho de 19 anos de idade agora. E ele trabalha desde os 17. Mas ele nunca precisou sair de casa para trabalhar. Ele nasceu, assim, pegou a carteira de trabalho dele, mas está lá, parada lá, assim, tá assinado e tal, mas tipo assim,
ele não precisa bater ponto em lugar nenhum. Tem gente Ele que acha trabalha- feio, o primeiro sabia? emprego dele já foi home office, o segundo home office, o terceiro home office e Hoje é em dia isso. tem gente que acha feio assinar carteira de trabalho, que é ridículo. Quer ficar de frila, Hoje em né? dia tem Famoso gente que acha frila. feio finalizar uma faculdade. Exatamente. Olha só que loucura, velho. Os mundos, enfim. Mas assim, é complicado. É o que você mais ouve na internet, né? É o fato de eu sou milionário, não tenho nem segundo grau, você não precisa estudar, você é isso, você é aquilo. Então, assim, quantas pessoas estão tendo a possibilidade de influenciar negativamente os nossos filhos? E é isso onde a gente precisa ter cuidado, né? Exatamente. Antigamente a gente via muito, assim, jogador de futebol, né? Que, mas é uma profissão que você tem que Ou era começar astro de cedo. rock ou era jogador de futebol. O Gabriel, de 11 anos, ele não quer, ai, mãe, não quero estudar mais, não. Aí ele falou assim, o Neymar, ele perguntou, mãe, o Neymar terminou os estudos? Pra te ver, né, como a internet influencia na vida das pessoas. Óbvio, quando ele me fez essa pergunta, ele já tinha pesquisado. Né, porque ele quis dizer, agora que tá até estudando escolinha de futebol. Eu nunca gostei de futebol, porque ele insistiu, brincou, chorou pra voltar pra bola. Só depois que ele descobriu que o Neymar não tinha terminado os Aí estudos. agora foi futebol, o cara nunca Então gostou de futebol. olha a influência, né? Então, O cara nunca gostou de futebol, de repente, Foi influenciado. é futebol, tá Total. no futebol. Então a gente precisa tomar cuidado com essas influências que estão no digital e que a gente consome em casa ou que os nossos filhos consomem. Não é que seja errado, né? Porque eu acho que o certo e o errado é subjetivo. O que é errado para mim Sim. não é errado para você. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa celeridade que o mundo está causando, tanto em nós, né? Porque assim, nós somos impactados, embora nós tenhamos um pouco mais de idade, mas em todas as pessoas ao nosso redor, sejam nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim. A gente precisa tomar cuidado, porque assim, é uma geração que tem tudo para ter uma vida mais curta por conta do número de suicídio, né? Exatamente. A gente tem que estar olhando por eles, né? Hoje em dia. Responsabilidade, eu acho que é o que inclusive está faltando para muita gente aí. Exato. Vamos fazer o deu bom e deu ruim? vamos nessa. A gente tem um quadro aqui para finalizar, que é o deu bom e deu ruim. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fique com medo, que é isso Deu que a bom gente e deu gosta. ruim. Você vai falar um deu ruim na sua vida, que deu, assim, alguma coisa errada, assim, que deu na sua vida, que você passou um perrengue, assim, que te marcou, que você falou, pô, esse dia foi deu ruim. Nesse mesmo. dia eu pensei em jogar tudo pra cima e fazer igual o Neymar, só ficar parado. E eu deu bom. E depois o deu bom. Deu ruim primeiro, depois a gente termina mais alegrinho. Então, acho que o deu ruim foi maio do ano passado. Foi o que deu ruim. A minha filha de 19 anos resolveu sair de casa e eu mesmo com toda a bagagem e conhecimento sobre as minhas emoções, sobre mim e sobre o outro, eu peguei o carro e cheguei em Curitiba, saí de Floripa, cheguei em Curitiba tentando suicídio. Então, isso foi uma coisa que deu muito ruim, porque mesmo tendo toda uma bagagem e conhecimento, eu não consegui gerenciar as minhas emoções naquele momento ao ponto de ficar centrada. Então, assim, aquilo deu muito ruim, trouxe um impacto negativo na minha vida pessoal. Meu filho, ele tem trauma, ele sempre fala, mãe, você vai passar a Páscoa com a gente dessa vez? Porque foi em plena Páscoa que tudo aconteceu. Acho que foi o que mais deu ruim na minha vida de uns tempos pra cá. Assim, Chegou a sofrer um acidente? Não sei como eu cheguei, porque no outro dia eu fui... Foi Deus, eu acho, assim. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Mas no outro dia, acho que uma outra vez, a gente foi pro Rio, de carro. Eu falei assim, nossa, mas... a viagem de Floripa para o Rio, passeio. E aí, depois desse incidente aí, dessa situação, aí a gente andando na estrada de Floripa para o Rio. Aí ela disse, mas tem muita curva. naquele dia, foi tão rápido, foi reto. Eu segui reto, só se você passou pela montanha. Porque foi voando, né? Foi. E foi voando, porque a gente conseguiu rastrear o carro dela nesse dia. A gente conseguiu chegar. E assim, meu marido acionou a polícia, mandou a Polícia Federal me parar. Eu não estava em mim, assim, total. Deu muito ruim. Ela chegou lá onde Tinha que chegar. Onde ela tinha que chegar, porque ela saiu sem rumo. Aí chegou na casa de um amigo, de uma pessoa que fez parte dela ano passado, mas estava lá e acolheu ela, segurou lá. Isso deu muito ruim. Ainda bem que eu tô viva, né, ainda. Que bom, né? E agora deu bom, depois dessa trágica história. Eu acho que eu vou... Terminou bem. Deu bom, olha assim. Ok. Fala, deu bom. Não, acho que eu vou falar, deu bom vir para Brasília, assim. Aham. Depois que eu vim para cá,
a energia do lugar foi tão contagiante que eu tô conseguindo me destravar ao ponto de até conseguir entrar no bendito digital, que era o meu grande, assim, eu tinha muita dificuldade, assim, eu travava muito. E a energia do ambiente foi tão bom para mim que eu tô conseguindo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. Então, vir para Brasília deu bom, pronto. E virou. Virei vovó! Ô, vovó. Gente, minha filha de 17 anos me mandou mensagem, acho que 3 meses antes de ela ter filho. Mãe, eu tô grávida. Então, não fez pré-natal nem tudo. 17 anos, mora com o pai. Deu bom, né? Porque, assim, apesar de ter dado ruim no começo, porque, assim, o impacto... Ah, imagina, né? O impacto, eu chorei. Mas como assim? Tava com... Não, vai nascer daqui a 3 meses. Exato. Tipo... E depois deu bom. Ele é a coisa mais linda, ele é lindo demais. Lindo, 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 lindo. Eu nunca me imaginei na posição de vó e hoje eu olho para aquela criança e sou apaixonada, assim. Minha filha falou assim hoje, mãe, quando a senhora vem aqui, ele vai batizar a senhora. Ele vai mijar. Eu falei, tá tudo bem, ele pode fazer tudo que ele quiser. Isso deu muito bom. É outra coisa, né? Fica babona. Nossa, é engraçado, né? Eu nunca compreendi até estar na pele de vó. Eu vejo minha mãe também com os meus filhos. Ela é doida pelos meus filhos. É um transbordo de amor. Sou doido pra ser avô agora. Eu quero ser avô. Não, mas é um Nossa, calma. 6 anos de idade, 8 anos de idade. Sim. Mas é um transbordo de amor surreal, assim. Você ama seu filho, mas o seu neto é outra coisa. Eu sei que, né, eu não sou perito, não tenho filho, não tenho sobrinhos, mas você sendo tio do seu sobrinho, não é mais ou menos isso também? Você não é babão com ele, não? Não. Acho que tio é diferente. Agora, vó... Ah, não, sim. É diferente. As sensações são totalmente diferentes, o sentimento é muito diferente, assim, sabe? Eu não queria, eu chorei para caramba. Nesse dia você não pegou o carro pra dirigir, não, já estava controlada. Não, eu já estava controlada. Mas só chorei, assim, assim, como eu tenho muito essa parte de tomar cuidado com o que eu falo pro outro, eu falei assim, filha, eu não consigo agora, e desliguei. Porque eu podia falar um monte de besteira. Porque assim, o impacto, né? Tua filha tem 17 anos. E eu falei assim, cara, não tem... Deixa eu calar. Deixa eu calar, que é a melhor coisa que eu faço. Eu calei, deu tudo certo, ele nasceu agora dia 10 de agosto. É lindo demais e sou apaixonada, assim, apaixonada. Legal, muito bacana. Deu bom 2. Deu bom. Então é isso, deixa suas redes sociais aí pra galera, quem quiser te seguir, qual que é? Então, tem o Instituto Patrícia Costa CE, acredito que é isso, @Instituto Patrícia Costa, e tem o meu pessoal que é @Patrícia O Costa. Esse é o meu pessoal, é a rede social que eu utilizo no momento. É isso, galera, segue lá. Mas não me cancelem, porque eu não falei cancele. da Anitta, não, porque a Anitta é não, se fosse assim, uma a gente vai puta ser empreendedora. Pra caramba aqui. É porque a gente sempre usa ela de exemplo pelo tamanho de artista que é, assim, né? Mas ela é uma cara. Você chegou a ver o Netflix dela? Sim. Aprendi muito, inclusive. Então é isso. Então vamos deixar a palavra-chave aí pra galera, né? A palavra-chave vai ser Miranda. Então quem assistiu muito bom. Resumindo, a pessoa agora tá com raiva, porque escutou 85 vezes a palavra durante o episódio. Ela vai saber que só agora que vai ser Miranda a palavra. Então é isso. Miranda. Quem botar aí Miranda vai estar concorrendo ao par de ingressos do Porão do Rock. E lembrar mais uma vez do POX 4 anos, está fazendo esse... Vai ser dia 6? 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Ó. Feriadão, vamos muitas lá. Atrações musicais, show é R$4. Isso, lá no POX da Asa Sul. Aproveitem bastante, vai ser bem legal. A gente estará lá, né? Com certeza. E é isso. É isso. Obrigado, meninos. Obrigado você. Rodrigo. Neto. Eu tô meio obrigada. rouco aqui, viu? Não sei se vocês perceberam só agora. Brasília. É o tempo mesmo que tá me deixando assim. Eu também dormi mal, mas... Acho que é o pior mês esse de setembro, né? É triste. Mas é isso. Mas é isso, Muito deu bom obrigada, demais. deu bom, Obrigado pela sua obrigada. presença. E é isso, deu bom. Obrigada, deu Valeu. bom.